Jesus! Ó Senhor Jesus! Bom dia, irmãos! Estamos ao vivo em mais uma transmissão da live do irmão Pedro com o PAC. Ó Oh Senhor Lord Jesus! Jesus, good morning, brothers. We're live in one more broadcast of Brother Pedro with Pac. Today we're Estamos aqui com a equipe do PAC, broadcasting live os from the cooperadores que estão em auditorium of the aperfeiçoamento church in São Paulo with the team of as Pac, tropas with the e co-porters who capitães have been aqui da intersected, região and with the troops and metropolitana de captains São here from the Paulo. region, Ó Senhor Jesus! metropolitan region of Esse São final de Paulo. semana, desde ontem, já começou aqui This weekend, since yesterday, energização junto com os adolescentes, os capitães, os valentes de Davi também hoje vão ter um we momento had a moment especial. of Nós estamos energization with the formando teenager mais uma captains, mighty men tropa of David, para marchar junto aqui na região de São and Paulo. they're preparing Aqui another com Pedro troop também to nós vamos abrir junto essa walk live, together in the region encorajando of São todos os Paulo. irmãos a estarem atentos, com o ouvido atento à palavra I'm here with profética. Pedro. We're going to Irmãos, open esse this é o live, segredo da bênção. encouraging all Se the nós brothers ouvirmos to atentamente o que have Deus está attentive falando, ears to receive the aguardar o seu prophetic word. comando, This is sem the tomar secret atitude to the blessing. precipitada, o Senhor vai nos conduzir para o caminho da Let's not bênção. E com take certeza nós vamos gerar hasty frutos, não pela decisions, so nossa the Lord may take capacidade, us mas porque o to the Senhor está blessings. fazendo a obra por meio da Certainly, igreja. the Lord Ó will Senhor help us to Jesus! E bear essa semana, fruits not irmãos, by our capacity, but because the Lord is doing tivemos His work muita through the church. experiência. No início da semana eu vou falar pelo PAC, pela nossa And this experiência word com o was Fortnite. Nós this lutamos week muito, was very precisamos rich. We entrar had muito many mais na experiences palavra, we're going to o share. Senhor falar conosco para We limpar need toda to enter impureza, more in para the nos Word, for the Lord energizar. to E speak to graças ao us, Senhor nós tivemos resultado. A to cleanse palavra us, to operou. Muitas energize pessoas us. foram And we had salvas, results. The muitos Word worked. livros foram Many semeados. people have E been o Senhor saved. mais Many uma books have vez been nos sold. ensinou que nós devemos And once again, ser reverente, irmãos, the nos Lord taught curvar us diante da sua palavra, that porque we nós não should temos be capacidade para reverent produzir nada, mas a before the palavra Word, de Deus tem because we are produzido not capable através of de nós. producing anything, but the Graças ao Word of Senhor God has pela been unidade do producing corpo. through us. Então esse final And de we thank semana the Lord aqui, for the eu vou oneness of passar the para o Pedro, body. mas This é um weekend momento de fazer com que a is unidade a da moment igreja ela seja expressa aqui na nossa região, com as tropas of energizando todos nós, expressing the os oneness capitães of the cooperando, body conduzindo, here os in this valentes de region. Davi também envolvidos, The administrando, mighty men of David, os the troops, intendentes também cooperando com todo o suporte que a gente precisa. the Esse é o senior caminho que o stewards Senhor está nos cooperating, dando all the para support we trazer need. ele This is de the way volta. the Lord is Ó giving Senhor us Jesus! to bring him back. Aleluia! Oh Estamos Lord aqui Jesus. para trazer o Senhor de volta. Hallelujah. Estamos We are aqui here to para bring the trazer Lord o back. Senhor de volta. We are Somente com here uma to só bring the Lord palavra, back. uma só direção. Então With aqui como only one tropas, word, only one intendentes, direction. seguindo essa palavra, With escutando troops, o que a gente captains, and tem senior stewards para following seguir this com Deus. word Amém? Ó Senhor Jesus. diligently, following Só para os irmãos closely. Lord saberem, Jesus. são mais de 100 Just so the irmãos e brothers know, irmãs, desde os there is more adolescentes than até os 100 valentes, brothers que and estão sisters, participando desse final de semana dear aqui juntos, teenagers, com mighty men atividades of de David, energização, de câmara de energização. Nós participating. vamos para a rua pregar o evangelho do reino. Vamos ter momentos aqui internos também para entrar mais na Going palavra. to the Ó streets Senhor preaching the gospel of Jesus! the kingdom. Irmãos, e nós queremos que o Senhor abençoe então essa And we live, want ela é the muito Lord to especial. Ó, a bless gente this vai life chamar term. os It's very cooperadores special. também para darem um And pouco now we mais want de to call the testemunho. co-porter Jesus to é o give Senhor. some testimony. Amém. Jesus is Lord. Amém. Senhor Jesus, meu nome é Mateus, sou de Chapecó, Santa Amen, Catarina. Lord Jesus. Estou aqui no I'm Matheus aperfeiçoamento from do PAC. Chapecó, Santa Catarina. E realmente, I'm here back. irmãos, na live de quinta, Pedro And falou indeed, que nós não precisamos Thursday, saber fazer the Lord muitas said coisas. that we do not Basta need to ouvir know how to do diligentemente many things. a We just have palavra to do listen Senhor to the e word of the acompanhar Lord de perto. attentively and E follow it ontem closely. eu ganhei muito no final And do ponto yesterday, I really 1, quando o enjoyed bispo in the falava, end, point one, precisamos a aprender sentence that a said, andar com Deus. we need to Eu learn falei, Senhor, to hoje eu walk quero with andar com Deus. God. And I E eu said, compartilhei Lord, isso today I com want as to walk with pessoas. God. E ontem eu abordei uma And I mulher shared this with e people. ela And falou, yesterday I é approached a woman. impressionante o And she trabalho said, que vocês fazem. Eu fui the abordado work you aqui em do São is Paulo, fui impressive. abordado em I Belém do was Pará, approached in eu São fui Paulo, abordado na África, in Belém em do Joanesburgo. Pará, and Ou in seja, Africa, vocês in estão em todos os Johannesburg. lugares. Essa obra que vocês estão You are fazendo é séria, everywhere. é algo de Deus. This work that E you eu are doing is compartilhei isso serious. ontem com as pessoas. It's Precisamos from aprender a God. andar And I com Deus. shared Quando nós andamos these com with Deus, people as yesterday. We coisas need to learn to acontecem. walk with E God. ontem aconteceu, irmãos. Graças ao Senhor, eu pude When we bater a do so, meta, things pude ter happen. experiências e andar And com yesterday I Deus. could reach my goal, have experiences, Senhor and walk with Jesus! God. Irmãos, nós estamos muito felizes. Lord Meu nome Jesus, é Davi, né? Sirvo na equipe brothers do are very PAC. glad. I am Irmãos, Davi. I serve in PAC. o que eu queria falar, o que eu Brothers, queria contar aqui para os irmãos, wanted to é say, sobre a importância, né, da imersão ultra to refinada, speak about the a importance of the importância da ultra câmara de refined energização, immersion, né, irmãos? Para nós, importance of comportores. the Ó Senhor Jesus! energization chamber Então, for irmãos, us, the ontem eu estava co-porter. desfrutando muito de que Yesterday se I was Deus really não falar, enjoying. é melhor a That gente não tomar if nenhuma God does atitude, not né?
6, it's better to not take any attitude, to not be hasty. The brothers having fellowship with the comforter in the afternoon, and they're doing comfort. And you're still missing something. But in the energization chamber, you see the light. That the comfort is also real. If God doesn't speak, we don't move. But if God has already spoken, we need to take an attitude. We need to press on. Brothers, the Lord has already blessed us. He already said that we have to preach the gospel. Brothers, when you receive this light, now, the Lord has already spoken for us to lift up our eyes and walk on the land. So I had this fellowship, and I stood up. The experience is different. When you're energized, people feel. It was not once or twice, it was many people. And I came and I shared this. They felt, they said, you don't know, but we were needing this word. We were going to take a decision. But it's better to wait the decision of the Lord. Brothers, the result of this, of the energization chamber, to find the immersion is to reach our goal. To sow kids, to reach people. People cry and they testify that what we are doing belongs to God. We're very happy. Amen. My name is Jacob. I'm serving in PAC. This experience of walking with God needs to be our life. We were enjoying this. Walking with God the whole time, listening to His word diligently. This makes so that my heart may be aligned with the purpose of the Lord. This makes for my heart to burn. We need to have this heart that is aligned with the Lord to do the will of the Lord, so that it may also be my will. And we must work. I cannot just listen to the word and do nothing. We need to listen to it and work. The Lord needs workers who are ready to do the work. And the result is to reach our goal, is production. I am Henrique, I serve here back in São Paulo. And I wanted to share what I lived this week about the war cry. It's important for the Lord to speak to us. But it's way more real if we live that word the Lord speaks to us. And in this week, in the war cry itself, the Lord is my provision. And He is preparing me under pressure. And I went to the street, but I did not expect so much pressure. But I remembered the war cry. I am the street, being prepared under pressure. But my provision is not here on earth. There's no other formula, but it is the Lord. And under that intense pressure in the street, I said, the Lord is my provision. And that energized me. So that made me had good experiences, some comforting. But the word was in my heart, the Lord is my provision. This way I could testify this word. And yesterday, I received a blessing when we react under this pressure. We reached our goal of comforting. The main is that the word is really inside my heart. And that in the pressure, the Lord has already shown how to react. If you look at Him and nothing else, He's the provision. Let's approach everybody
Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. That's my feeling. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Irmãos, de fato, a Oh, Lord Jesus. é um trabalhar intenso Indeed, em brother. nós, né? Comforting. E ontem, né, a It's experiência, intense. de fato, a The gente experience yesterday. tudo que Deus está falando, a gente está vivendo, né? Nós somos os primeiros a experimentar isso na rua, quando a gente está ali disposto, We could see that everything that God is vivendo speaking, essa we palavra, are living. We are the first ones to try this on the street. When we are ready to fight for the kingdom in this world, well, enters in us. I was enjoying that when you do comforting, it's the reality of walking with God because you depend on the word all the time, seeking for the Lord. And yesterday, spoke about Lot and Noah. God Noah walked with God. And my burden was that people could taste the same. When I approached a woman, she totalmente fora da Bíblia e fez ela duvidar, né, da palavra do Senhor, fez ela questionar. Ela mostrou para mim, ela falou: "Vou te mostrar porque eu quero que você entenda o que você está fazendo". Ela abriu o chat GPT lá para mim, mostrou uma pesquisa que ela estava fazendo das referências bíblicas e ela estava duvidando totalmente, irmãos. E em lágrimas ela falou para mim: "Você é a resposta física, né, do que eu estava falando para o Senhor and she essa said, noite, "You por are mim". the Aí eu physical falei: answer." "Senhor Jesus, irmã, eu quero te I dizer could que not sleep não in sou this eu que sou a evening. resposta. A resposta está aqui nesses livros". And I Senhor said that Jesus! I want to tell you that Coloquei na I'm mão not the dela e one falei: who had "Você the é o answer. Senhor Who is the que answer? The me answer is in this book. e posso ouvir I com put them diligência a voz do in Senhor". her E ela hand viu and I esses três told livros, her, ela abraçou the esses Lord três wants you livros to sem be nem intimate pegar to o her, contato to dela. him. Ela não só levou And she esses took três those livros, three ela kids and ofertou she mais hugged ainda. them. Senhor Jesus! She Mas, took irmãos, them tem and gente que offered como even eu, a more. gente precisa buscar essa intimidade, né? Ter essa experiência viva com o Senhor. A Nós comforter somos needs o to seek templo for do this Senhor na intimacy rua. with the Lord, for Falar this com as living pessoas experience. como esse leão We rugindo, are né? the Lord Himself on the Saindo não street só da talking to garganta, mas people das as this entranhas. Porque a roaring gente tem que ter essa lion, misericórdia, coming not only essa from the palavra throat incubada but no nosso from the coração, que a palavra gut. faz a obra. E só We para need to have this concluir, word irmãos, inculcated in our eu heart. sei The que word nosso does irmão the Lucas work. passa por essa dificuldade, And né? A just to gente finish, começa bem a comportagem. Eu tinha I know passado that many 27 quilos, irmãos, comforters até go umas through this 4 horas da difficulty. tarde, They travou a start comportagem. well. I Eu had spent fiquei, irmão, com 27 Abraão, no kids, 4 silêncio p.m., de Deus. but then I was Eu imagino stuck. agora Abraão, 13 I anos, eu was só passei 2 like horas nesse Abraham silêncio in com ele, God's irmãos, silence. literalmente, porque eu estava abordando, I participei imagine da Abraham reunião de 13 years. evangelização, eu I não pedi spent ajuda em nada com only você. 2 hours, E aí but eu it was lembrei que o Senhor é o Deus que me vê. frightening. Eu liguei pro I Fagundes was aqui pedindo approaching, I ajuda, was porque asking ele for tinha help, focado em alguma coisa participating in the sobrenatural. Porque ele tinha passado organization 20 channel. quilos But em then I 2, remembered 3 that horas, God né? sees me. E aí, irmãos, eu liguei pra ele e ele falou: "Deus é o Deus que nos vê, irmão, Deus de misericórdia. Eu não tô fazendo nada, eu só pedi pra Deus ter And then I misericórdia, called a mostrar essa brother. misericórdia pra mim". Aí eu He falei: "Ó said, Senhor God is the Jesus, eu God também quero essa who sees misericórdia". me E as mercy. I'm compartilhando not esse doing livro do anything. I just Né? asked Nós him estamos to have sendo mercy. forjados na pressão. Não vai And I ser said, I fácil. also want this Vai conquistar a mercy. terra. Mas o Senhor And he é o shared Deus this que nos burden of vê. the warfare. We are being Ele mostrou prepared under misericórdia de mim pressure. através de 2 It will not adolescentes, be irmãos. easy, 2 but the adolescentes que Lord não dava nada. is the God Eles who ofertaram sees um us. valor de 8 kits. Levaram And he had kits para mim, mercy eu on estava me to intocado. two E eu teenagers. falei: Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, mas também é o They offer Todo-Poderoso. the value Eu of quero 8 continuar kits. tendo experiência. Na próxima abordagem, And o I said, pastor ficou impactado com o nosso God, you trabalho are e levou the mais 10 kits. Irmãos, o God of resultado mercy foi and the 80 kits. Almighty. Não só And minha, then mas a equipe I met the toda para pastor and he took experimentar 10 o kids. Deus Todo-Poderoso, The o result nosso was El the Shaddai, goal was reached, Senhor not only Jesus. mine, but Agora the quero whole team chamar could os cry irmãos the também que estão na Europa. Levanta Almighty esse Deus God, Todo-Poderoso. Os El irmãos lá da Inglaterra. Shaddai. Ó Senhor Now the brother from Jesus. Europe are going to share England. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos, meu nome é Rafael, estamos aqui servindo Amen, Lord na Jesus. Inglaterra. E My name is essa Rafael. fase, né, esse mês que nós estamos servindo aqui, os irmãos realmente We are passaram in esse England. momento de uma nova fase. Tá? E We've o been here nosso for 1 pastor month. Pedro começou a falar, né, de erguer os olhos e percorrer a terra. Então a gente também And tomou esse desafio, né? Londres é uma Brother cidade Pedro muito spoke grande about lift your e eye. paramos de ir em todos os campos que nós já íamos, percorrendo novos We campos, novos had this lugares, e o Senhor foi dando challenge muitas experiências. and we E stopped também ao going mesmo through tempo os irmãos all the passaram também fields o we've been encargo de to, and we desenvolvendo a went to igreja, new ones. edificando, The Lord levando gave us many convidados, e os irmãos experiences, and the também se Lord, dispuseram a sair the brothers conosco gave para us the comportagem. burden. A gente teve irmãos durante a semana, no horário de almoço, saindo para atuar nas ruas,
passando o to kit, engage the o brothers. irmão The brothers pastor, also a came to gente do chamou, colporting and we orando também, semeando a palavra. were Contato da participating. comportagem, um The brothers adolescente. participated 2 hours Ele já saiu also in the mais de word. 6 vezes com a gente. Pelo One menos uma contact vez na from semana colporting, a ele fala, teenager. hoje eu vou sair para pregar com vocês. E vai He has encontra been a going gente na out with rua us many para times. sair, para abordar as Once a pessoas, week he para says, falar "Oh, sobre I'm isso. going to go with E you." tem He meets gente up in the também streets mantido to go contato out com and a approach gente. people, Agora teve uma pass experiência the kit, específica que eu tive, queria contar para os and he has irmãos. always been keeping fellowship Eu with estava us. numa estação de trem And e I had a abordei specific um experience I wanted homem to share with the brother. de uns 30 He e was in poucos the anos. train station. E Station. ele ficou muito They approached assustado a na hora que man eu who abordei is ele. E eu 33 gravei years para ele old. que And alguma he coisa was chamou very muita scared when atenção I dele. Ele approached estava him. no telefone, ele desligou. Ele falou I comigo, could olha, see eu that something tenho que ouvir esse rapaz aqui. Eu vou desligar aqui, depois eu te ligo. caught his E aí attention. quando eu orei para He ele, turned off abri o culto da imersão, the orei call por he ele. was in, and Depois da oração ele falou, isso foi a resposta de Deus. I read the message Eu to estou him, and after I aqui prayed, he já há said, algum tempo jejuando, "That was buscando a God's answer resposta to de me. Deus. E eu quero esses livros I've aqui. been here Ele foi, fastening, sacou asking for dinheiro aí no God's valor de answer, and I 2 want livros, this levou book." e falou que eu quero sair And com he vocês no sábado. gave me the value of Sábado me subscription, liga que eu quero encontrar com vocês took na one rua into para eu himself, também and he sair e said, orar com as pessoas. "I want to go out with Aí, you on irmãos, isso Saturday. foi no For me começo to da do the thing semana. you're doing." No sábado, eu liguei para ele, ele falou, Rafael, eu não estou mais na Inglaterra. Eu estava jejuando e eu estava pedindo a Deus uma resposta On em Saturday, I relação à called minha him. família. He said, Minha "I'm no família longer mora in na England, Irlanda e eu in estou England." morando na Inglaterra. Mas quando eu abri aquele livro e eu li ele, eu vi a resposta clara de Deus para mim. Você tem que voltar And para sua he família. said that he was Aí ele falou, eu já larguei tudo aí. looking Eu voltei para Irlanda, estou aqui com a for minha the família, os answer on problemas que eu where he estava could tendo com a be. minha esposa, já And não the tenho book mais nenhum. answered to him that he E eu, should be quando together with his voltar para a family Inglaterra, eu quero in encontrar com Ireland. vocês. Ele, eu vou And he ter que went there. voltar só para finalizar os But contratos, as when coisas, mas he quando eu said for that aí, when, quando eu when for he aí, comes to eu quero encontrar com vocês. England, Isso é um britânico, irmão. he wants to É meet um him. britânico falando isso. E a gente And teve he muito mais experiências essa is semana, British. essas últimas semanas, né? Passar também para And I Santiago. had many experiences this week. Amém. Senhor Jesus, prazer, sou Santiago, comportador aqui da Europa em Londres. Amen, Lord E Jesus. queria contar uma experiência muito I am legal, né? Santiago O and Pedro estava co-porter falando here in muito Europe, sobre in London. nós percorremos a terra, né? I had a great Aí nós, a experience gente that the estava Pedro has been percorrendo sharing Londres. about. E um dia a gente voltando lá com Portage Walking à on noite, the land. né? Eu saí And tipo we de were um walking on lugar que a gente já London. tinha ido, And mas from era coming back novo, né? A gente from estava indo co-porting in the poucas vezes. evening, E a gente foi com esse I coração, né, went to de a new avançar em qualquer place. lugar, né? Mas eu And senti we que went Deus to tinha this tocado part antes of no advancing entendimento da anywhere. palavra. Aí eu parei aqui e falou, gente, vamos transcrever But a I live? felt I Vamos still had vamos not tocar na touched in Bíblia the primeiro. feeling of the word. A gente tocou, transcreveu, e depois da transcrição da live, o And I Senhor said, começou, let's é bem transfer the life. memorizante a We need to palavra, né? touch on the life. Mas demais. E aí, na hora, a primeira abordagem Then de this transcrição word foi um started kit. to burn in my Na heart. segunda, eu falei, Senhor, eu quero ter mais experiência íntima contigo. Senhor, por favor, me dá experiência. Né? And then E I aí eu approached abordei um irmão, né, daqui, de one Londres, kid, then another e ele one. ficou And I said, falando, Lord, give me eu more falei pra ele, experience. posso orar por você? And I Ele approached falou, a brother pode, from London. mas por que você quer orar por mim? De toda essa I told gente him, que may I tá pray aqui, for você you? He said, escolheu yeah. ele? Falei, irmão, Deus te But escolheu. why? Ó, Senhor There's Jesus, so many o people here. Why Todo-Poderoso, do you? ele quer falar com você I hoje. said, God Ele chose falou you. amém, ele recebeu a oração. He is Aí the ele falou pra Almighty. mim, He eu wants to quero speak que to you meus today. filhos um dia sejam como I said, você. Eu amen. quero realmente que eles sejam no caminho do Senhor. E And aí he a gente said, I estava want my caminhando em tudo isso. children to be E like aí you eu one entreguei day. os kits pra ele. Falei, I irmão, want them to be é in the muito way of the melhor para Lord. você nesse trabalho em We livros, were né? Para walking with você estar him. investindo no I gave reino, him the mas fruits. também And I estar said, investindo em brother, você there's e a sua something família. very special Né? E for ele you. agarrou esse You work livro with com books muita mão. for Eu you falei, to eu quero invest ele. in the kingdom Eu vou. and to Quanto invest que in é? you and Falei, your irmão, family. ele é 12, mas, irmão, você está He investindo got na obra de hold of Deus. the book. Você está fazendo um investimento para Deus cuidar da sua família, né? E aí ele agarrou, ele falou, vou sim. He Aí eu asked me falei, how então much, and quanto I que eu told dou o him we're valor? going to Aí invest ele on falou, the work of 12 God, livros, invest emprestou para mais 10 kits. on what Isso God, é uma experiência on your extrema, family. como o Senhor que faz a obra, né? I told O him Senhor tocar na vida, tocar na you palavra, can desfrutar ela, offer que ele vai fazer a the obra. value, and Não he importa o offered 10 lugar, kits. nós precisamos só percorrer a terra, literalmente. Crer na You don't bênção do have to Senhor. set the life, Amém. the Ó Senhor word, and Jesus. you get to do the work. Meu irmão, Senhor You Jesus, just need meu to nome é walk on the land. Ludmilla, sou da equipe do SIM, estou há um mês aqui servindo na Europa, em Londres. E graças a Deus, irmãos, desde o primeiro dia aqui, cada dia é uma experiência And nova then com o I am Senhor, uma Ludmilla, and experiência from the nova com a team. palavra. Semana passada, o irmão Pedro And falou each na day live
we've been having que nós somos different então and new uma experience pela with the Lord, with ressurreição. the Word. Nós precisamos estar unidos com Cristo no seu sacrifício. Last E week, Brother aí, Pedro assim shared que a gente Saturday. transcreveu a live, a gente saiu para Our comportar life e eu needs to falei go assim, through that as a hoje em dia vector. comportar tem que ser em ressurreição. Eu quero que as
pessoas têm uma experiência com o Senhor Just de as it says ressurreição. from the E last eu time, saí com o meu we went coração for queimando, property, pegando and I fogo. said, Eu Lord, falei, nossa, Senhor, é my hoje. property E today has to aí, be a in primeira pessoa que eu resurrection, and my abordei heart was é um broken. irmão lá de Fiji, da ilha de Fiji, And the mas first ele serve person no I exército approached, do Reino Unido. E aí ele he is a falou, brother from Camila, Fiji, ele foi compartilhando and he comigo, serves né, in a experiência the dele. UK. Ele falou, você foi resposta de oração. And he Que era shared his exatamente o que eu estava experience. precisando hoje. He said, Alguns you anos are atrás ele teve uma the experiência com o answer to Senhor my e prayer. só foi a confirmação, né, da promessa do Senhor para a vida dele naquele dia. These are E the aí, com o confirmation coração of his queimando, eu não experience, estava his nem aí promise, para nada, eu só the Lord queria promised semear a to him. palavra na vida das pessoas. E eu peguei 2 kits, I coloquei just na mão wanted to dele show e falei, them the irmão, word. isso é um And I investimento took para a 2 sua vida. kids, put in E his aí hand, ele, na hora, falou and I amém. said, Lord, Eu that this quero is investment for investir your na minha life. vida espiritual. The same, E ele in foi that com 2 same kits moment, e he levou said, e ofertou Amen, para I want Deus. to invest in my E o spiritual meu life. coração continuou queimando. Aquilo ali só foi He para me took 2 esquentar kids, mais he offered ainda. 2 E eu more, and falei, my Senhor, heart que was mais still pessoas hoje burning. possam ter essa experiência contigo. E aí a próxima I said, pessoa, logo Lord, that após more ele, people foi today may fechando o have mesmo experience with you. um And the abordagem next outra, one, a mesma experiência, irmãos. Eu abordei um evangelista, ele ficou I muito had the tocado pela same palavra, experience. compartilhei da palavra com ele, orei por ele e ele também orou por I mim. met E an aí no final evangelist também who was coloquei touched by 2 the kits na mão word. dele e I falei, prayed for irmão, him, he prayed for me. investe no reino, I investe na put sua 2 vida. kids in his E aí hand, and I também, said, ele brother, ficou com 2 e invest in the ofertou mais kingdom, 2. invest in your life. E essa palavra realmente tem He tocado also meu took coração 2 essa and offered semana. 2 more. Desde o primeiro dia aqui em Londres, He eu said, não has been sabia como touching era my o campo. heart this Eu week. não sabia como fazer, não Since sabia the os first day lugares in que London, ir. I did Eu not falei, know how Senhor, eu the quero field viver was, uma what to experiência do, nova where to contigo. go. E todos os dias, é essa dependência total da And I said, palavra. Lord, I want a O new irmão Pedro experience. falou essa And every semana, nós day, precisamos andar that com o means Senhor. dependency Como on the word. Abraão, né? Como Enoque Lord, andou I com o can Senhor. tell you Eu need falei, to Senhor, walk eu quero andar contigo essa semana. with Falei the a Lord, like verdade, eu quero que esse mês Abraham, esteja Enoch. junto comigo. E todos os dias foi experiência nova Each com Cristo, approach, I want experiência the Lord nova to com o be Senhor. with me. Toda And vez every que day I had eu ficava um miracles pouco to na mente, explore. ficava um pouco travada, eu sentava e falava, Whenever I was Senhor, in eu my preciso mind, ganhar da palavra. Eu preciso I ter o sat sentimento down da and I said, palavra no, I para need to sair com enjoy esse the coração word. queimando também, I para need que to have outras the burden pessoas of the possam ter word to experiência go com out o to this Senhor. burning heart as Amém. Ó well so Senhor that other Jesus, people, eu quero passar they para os have meninos experience agora with the da Lord. Alemanha. Amém. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu sou a Aisla, Now nós with servimos aqui Germany, na Europa. Estamos amen. atualmente na base Jesus da Lord, Alemanha, Ireland, mas Church in acabamos de Europe, voltar de uma missão muito we are especial. now in Germany. Primeiro Expo Livro Feminino na Europa. Aleluia! Ó, Senhor Jesus, o Senhor tem falado de forma muito And we clara just came que from the precisamos erguer os book nossos olhos e Expo, percorrer toda a and the Lord terra. has been Então speaking in a tivemos a very clear way oportunidade that de we passar need pela to Alemanha, lift up por our eyes Luxemburgo e também pela França. all over E the nós earth. We podemos had the provar que opportunity to quando come to nós Germany, lutamos para cuidar dos interesses do Luxembourg, Senhor, and France. o Senhor também cuida de nós nos mínimos detalhes. And when Amém. we Ó Senhor Jesus, take care of meu the nome Lord's é interest, Lívia e He estou takes servindo care aqui na of us Europa, ó Senhor Jesus. in every E no detail. primeiro dia, né, Lord de Jesus, atuação and em Lydia, Luxemburgo, and a serving gente here in Europe. provou, né, a palavra And the profética, né, first que o day, irmão Pedro tem working comentado in sobre Luxembourg, que we o segredo tasted the é prophetic crer, word. amar a palavra e ter um coração simples. That the E Savior logo has no been primeiro sharing dia that a the gente secret is provou to isso, né? believe, love the word, E and o to have a Senhor me deu simple a heart. And in the experiência, first day né, we de saw pela this. primeira vez em Luxemburgo The Lord gave bater me a the meta de experience 50 kits, né? Amém. Semear para 100 to famílias reach my aí, né? goal of E 50 nesse dia kids a gente teve uma experiência muito to forte. sow for A gente 100 encontrou, né, families. a Lara, And in this ela day I had estava a num strong café, né? experience. E elas estavam falando de Deus. Quando eu perguntei a elas se eu podia orar por elas, elas ficaram muito tocadas, né? And we met a Impressionadas pelo two sisters nosso that trabalho aqui na Europa. were really Ó impressed Senhor Jesus, by our aí eu work here in orei Europe. com ela, né? Desfrutei da imersão. Ela ficou I muito prayed with tocada, them, né? Com essa enjoyed the palavra da immersion. imersão. E And they were ela really teve o touched coração with this de word of the levar 2 immersion. kits e ainda ofertar para 10 mais, né? Amém. Para abençoar She mais took família por 2 meio do kids nosso and she also trabalho. offered 2 E eu more, peguei o contato dela, já marcamos um GFCD, né? Na blessing more casa dela. families. E a gente teve And esse we primeiro already dia muito sobrenatural, scheduled né? the family Vivemos are a going experiência de into Abraão. our house, E and logo it no was a segundo dia, supernatural a gente experience, foi the de case manhã of para a cidade Abraham. dela para encontrar And the com ela. second day, we E went ela in the mostrou o morning to have desespero, picnic né? to meet De a her, gente ir para a igreja there's dela e some levar essa visão desperation. do pregar o evangelho For us nas to go ruas. to our A church gente and de take noite foi that na season igreja, as well, o especially the pastor da gospel igreja message. ficou We impressionado went com there. o que a
a gente faz. Ele teve um Pastor momento in lá na prayer frente de with apresentar Pastor nós. A Edu. gente foi lá também, falando do projeto, He da nossa presented missão. us. Toda a igreja ficou tocado, We spoke energizado about com o que our a gente estava mission. fazendo, né? The church was E nesse energized with dia, what we were toda a doing. igreja, né, levou 50 And livros, in that né, para day, abençoar eles. E também nesse mesmo they dia, all o also took pastor 50 abriu a books to igreja bless para them. nós, nos deu a chave, mostrando And the tudo para nós pastor lá, opened the falando church. para a gente ficar à vontade, né? He gave A us the gente key. dormiu lá, tomamos He uns told us to pequenos stay almoços, né? there As to feel refeições free. We todas slept lá, there. os banhos.
saímos, aí o pastor mostrou o We ate coração there de que tudo que ele construiu, que eles construíram, tudo que a igreja tem and the é para servir o pastor servo de said that Deus. E deixaram a everything porta that the church aberta, né? has is to Para a gente serve passar God's e servant. mais vezes e The door is cooperar open com for us eles to lá, né? stay there, Por meio do nosso projeto. so there are Ó more Senhor talents and Jesus. E no cooperative with terceiro them. dia de atuação, 2 dos adolescentes que estavam lá na And the igreja third day, ficaram impressionados, né? E quiserem some of sair the teenagers conosco were para in the pregar o church, they were evangelho, né? impressed and they O wanted to come up Benjamin, with que é o us filho to do do the pastor, gospel. ele nasceu na Inglaterra e a Lara, ela Benjamin nasceu em Portugal. Os pais is são English, brasileiros, né? E eles saíram conosco. Lara, Irmãos, ficaram Portuguese. felizes. Ó Senhor They went Jesus, out com with todas as us, they were ferramentas, happy né? Que a gente tem, né? Ó Senhor Jesus, eles amaram o grito de with guerra, everything that we've amaram been a doing. imersão. Todo They momento a love the Lara war falava: cry, Meu the Deus, eu quero fazer immersion. isso. Com que idade eu posso At sair para every pregar o time evangelho? Lara Ó said, Senhor Jesus, ela I ficou want to do tocada, né? this, Os but dois ficaram muito it, how tocados many, pelo que a gente faz. but E a ain't they gente need to have viu to start mesmo doing que o this? segredo They é were very somente amar a impressed. palavra, somente crer e They saw confiar that que o they Senhor have to vai love the fazer word algo por meio de nós. Ó and Senhor believe and trust. Jesus. The Lord Amém, can amém, do the irmãos. work Eu for sou us, Lord Viviane, Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, Amen, realmente foi brother. uma I'm Viviane. experiência da gente não se precipitar, mas Indeed, it poder was an esperar a experience of direção do Senhor, né? Nesse not mesmo being dia lá na igreja, hasty, but teve um to wait casal, on the a direction of Marie the e o Lord. That Zé. same A day, Marie the é third day, a brasileira, o couple, Zé é português, mas Marie and passou Zé, praticamente a vida toda dele na he is França. Ele é Brazilian, recém-convertido, Zé né? is E eles estavam com Portuguese, but assim um he coração muito has contrito. been E eles insane. também nos convidaram, né, para ter um tempo de And the comunhão, para heart was passar very com eles. afflicted. Ela And abriu they a casa, a invited us gente to have pôde a ter time esse of tempo, fellowship jantou to com be with eles, them. né? She Teve um opened up tempo her de house, comunhão, mas eles we ate reúnem em together, Luxemburgo, mas eles moram na França. Então, por meio desse casal, dessa família, foi aberto, and né, uma through this porta de couple, this entrada na family, França. Então, a gente foi com o Expo Livro até a there França, is a né? door Passamos for us esse to tempo go com to eles, de France. muita So we went comunhão, there. fizemos Dorme com Deus. We Ó, Senhor spent some time Jesus. with them. Mas daí depois, já estando na França, abriu outra porta, né? Então, nós ia After para a this, Bélgica e in Holanda e France, o Senhor mudou a the direção, né? Lord Então, opened experimentamos em another esperar em door. Deus, né? Sem nos precipitar. Ó Senhor Jesus, a gente teve uma So we saw oportunidade de ir that para casa da we cunhada should da be to Lívia, wait que with God fica without próximo a being Paris, né? hasty. Então a gente também teve a oportunidade de atuar com eles, com essa outra família lá próximo a Paris. Tem uma adolescente, né? A cunhada dela e a filha a Then we adolescente worked saíram together conosco para Coportage, with a tiveram family in experiências, né? Paris. E no domingo a gente pode ter a oportunidade de And ter o they primeiro also partido came do with us pão to the lá em Pope Paris, party. na França, né? Ó And Senhor they had the Jesus, first abrindo uma igreja. Senhor Lord's Jesus, com esse table there in coração, o Paris, adolescente France. também já foi para o CIAP, né? Então agora a gente tem essa porta aberta, né? São And duas they famílias, sent a ainda no teenager último from dia na there to França, mais APPC. uma Now we irmã have também que this encontrou open nós no door. trem, já foi abordada em Portugal, também And abriu we a sua also met casa na another França. sister Ó Senhor in the Jesus, metro amém. who also Agora opened her passamos house para a in equipe France. Manaus. Amém. Amen. Now Manaus team. Chamado de diligência. Quando nós somos diligentes, nós começamos a trabalhar pelo Senhor. When we are diligent, Nós estamos tendo experiências we aqui em start to Manaus, work da for the qual Lord. traz como resultado o nome. We have an Seguir de experience here in perto. Manaus Seguir de perto não é somente estar do lado do irmão of Pedro. following Seguir de perto é closely. trabalhar It's not conforme a only about palavra que being sai da close boca to the dele. Church, but it's about Nós vamos working relatar according to aqui the os word that comes testemunhos from dessa semana, His mouth. preparando a terra para o irmão We're chegar going to give the e testimonies juntos of com this essa week, palavra continuar trabalhando na preparing região the norte, land, nos 4 estados. Ó Senhor and we're Jesus! going to continue working in the Amém. northern Senhor Jesus, region. sou comportor da região 1, sirvo em Manaus. Realmente a nossa experiência essa semana foi de ressurreição. Realmente de servir ao Senhor, de entregar Our totalmente a Ele, experience né? this week was Senhor of Jesus, eu tava na resurrection, comportagem serving the na Lord, quinta-feira. giving ourselves to Senhor Him Jesus, eu completely, tava começando a ficar aflito, porque eu não tava conseguindo mais semear pro on Senhor. comforting on Então eu lembrei, Thursday. né, que o Senhor, quando I estamos was aflitos, afflicted because I was not angustiados, o sowing, Senhor vem ao meu encontro. but then I remembered Senhor Jesus, então realmente foi that erguer os when I olhos, am percorrer afflicted, todas as cidades, the Lord tomar comes posse to delas. Cada me. pessoa que eu Then we abordava, need to trazer lift up our informação eyes e and falava, walk on Senhor, all eu the tomei posse city. dessa pessoa pro Senhor. Everybody Ó, Senhor Jesus. Então a comportagem I começou a fazer um approached, movimento sobrenatural, né? Senhor Jesus, ver realmente que a obra não é nossa, I mas é was da saying, vontade do this is Senhor. for the Lord. Ó, Then Senhor Paul Jesus, Party no total dessa answered, semana, and the foram work is not 900 ours, metros but it semeados belongs para to a the obra do Lord. Senhor. Ó, Senhor Jesus, para que a terra fosse preparada para Ele. And this Eu week, realmente andar em comunhão 900 com o kids Senhor, had been nada posso sold fazer de to mim prepare the mesmo. land. Tenho que servir somente ao Senhor. So we Realmente were percorrer walking as safe. cidades, fazer a vontade I dele. cannot do Ó, anything Senhor from Jesus. myself. Amém. We were walking on the Amém. lands, Senhor doing the will of Jesus. the
Lord. Amém, irmãos. Essa semana Today, eu Lord vim. Jesus. Na verdade, me apresentar primeiro, né? Me chamo Areta, sirvo também na região
semana para mim foi de ressurreição, irmãos. Eu realmente creio que meu Deus é misericordioso. This week was a week of Realmente ele se apresenta a resurrection. nós nos momentos de aflição e God is angústia. merciful. E aí a gente está saindo He para presents comportar essa himself to semana us com in this alguns moment outros of comportadores da affliction região. and anguish. E aí eu realmente And vi we a were coming importância to do de comportar, comforting eu from ajudar comforting comportou. from Region 1, Por and causa I que think até quando the você tem um importance coração de of the transparência, de comforting pedir ajuda, to help isso é other você tendo comforting, because when simplicidade. you have a heart of Senhor Jesus, transparency, e essa asking semana for eu pedi help, muita ajuda, né? E ali o Senhor pôde it's a operar heart por of meio de mim, simplicity, and I porque ask eu for tive help. um And the sentimento, Lord eu tive works o through coração de me simplicidade. Senhor because I had Jesus, né? E ali o Senhor a realmente heart of conseguiu simplicity. percorrer toda a terra, né? This Todos way, os the Lord dias, could realmente, né? walk Quando on dá the um land momento ali da tarde, a gente dá aquela enfraquecida, every né? day. Mas eu falei, não, Senhor, eu quero erguer When os it olhos. comes Senhor to the Jesus, eu ergui afternoon, os that olhos. week, E ali eu but I said, perseverei, Lord, I eu want to perseverei lift nessa up my palavra. eye, Eu perseverei and I que persevered. realmente o Senhor me deu uma responsabilidade. E eu tinha uma meta, né? E eu queria todos os dias poder The bater Lord essa gave me a meta. responsibility, Senhor and I had a Jesus, goal, né? and I Hoje nós wanted temos to as reach that goal pessoas, every day. mas hoje através dos livros elas também Lord recebem Jesus, essa today I'm palavra. the people E hoje nós temos uma that through the responsabilidade book como they also comportor, receive né? this Que é word, poder semear essa palavra no coração das and they have pessoas. the E responsibility as essa a semana eu purpose. tive uma experiência It's the maravilhosa, né? soul that moved in the heart Eu of estava com people. And this week Samuel I e com had a Tamara, wonderful né? spirit. E aí a gente abordou I was with umas Samuel and moças, né? Que Tamara, estavam em grupo. E aí o Samuel and they perguntou, posso approached orar por some você? sisters. E aí uma só do grupo And aceitou a Samuel oração, asked, Senhor may I pray Jesus. for you? E And daí then ela only ficou, one né? Eu orei accepted esse prayer. sentimento com ela, né? Orei esse sentimento com ela I dela prayed erguer os for her, olhos e tomar posse da promessa. Senhor Jesus. for E her to dali lift ela up the adquiriu 3 eyes kits, irmão, porque o to coração take dela era um possession of coração de the abençoar mais promise. And pessoas. he took Ela two disse, of her esses 3 heart kits já tem and the dono. heart of Né? blessing O more Senhor já people. me He deu as said, pessoas this para mim poder which is semear. Então nós not precisamos owners crer, irmãos, already. que as The Lord pessoas has estão given this sedentas da to the palavra. people to E hoje sow nós them temos to. uma We need to responsabilidade. believe that Ó people Senhor are Jesus, thirsty a for the região word, norte é uma região de ressurreição. and they have a Ó Senhor Jesus, responsibility amém. to walk in resurrection. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Meu nome é Helder, eu sou comportor da And região then, brothers, 1, em Jesus Lord, Brasília. I am E eu elder, quero compartilhar com os irmãos um sentimento, né, da palavra. and I want to Certo? share Ouvimos a a palavra do feeling of the Senhor word para with the brother. segui-lo e cumprir as suas ordens, não para seguir a We nossa listen to the própria word of the Lord direção. to follow Him, A palavra de to Deus fulfill me His orders, direciona not e to me satisfaz follow com our quem own Deus é o direction. coração. Eu God's preciso word viver na directs me, presença de Deus porque necessito desesperadamente da sua palavra. makes me to Eu estava understand com a His minha heart. I esposa need to live aqui in no His Brasil presence e o Senhor me because I deu o need His words. sentimento de migrar para Manaus. I was with my Eu wife fui atrás dos in irmãos Brazil, and the para Lord perguntar, gave me the irmão, estou precisando disso, disso e burden aquilo. to Mas eu creio que essa direção ela veio do come to Senhor. Manaus. E eu And só I didn't comuniquei ao come for the irmão, né, irmão brothers sabe, to say, I que eu need this estaria and that, indo para lá com a minha but esposa. we believe that the E Lord chegando aqui, gave this ao direction. So ouvir I essa just told the palavra, brothers eu that we'll be percebi que a going. operação que o Senhor And as I queria assim came que there, nós I heard fizéssemos aqui é estar this junto com word, os irmãos and we aqui, saw né? the operation Estar that junto Lord com wanted os us to do comportadores there aqui, was encorajá-los to be with the para brothers mostrar there, para eles que é encourage possível them, tudo por meio da palavra. to Então a show them gente that intensificou a everything is possible reportagem, né? through the word. Percorremos todas as cidades And we e o intensify resultado foi esse, né, comforting, irmão? Esse desfrute walking on all the maravilhoso da land, gente and estar the result aqui, of this, muitos livros with this semeados, wonderful comportadores enjoyment of being here. restaurados, mas Many isso tudo books quem being faz é a sold, palavra, many irmão. O comforters Senhor, ele restored, falou, ele deu a direção, but the a word gente does this precisa all. ser simples The e Lord gave the também direction. operacionar. Se We não need to tem be simple operação, o Senhor não pode fazer and nada. Amém. put into operation. Without operation, the Amém, Lord Senhor cannot do Jesus. anything. Meu nome é Cauane, também sou comportora aqui da Amen. região 1 do My name estado is de Mato Kawane. I'm Grosso. also Senhor co-porter from Jesus, Region 1. até uns meses atrás, esse estado ele não tinha comportor. Senhor Jesus, mas agora o irmão Some tem months falado e tem ago, tirado da we nossa did zona not de have conforto, né? co-porters De here, but percorrer toda a terra para o Senhor. Ó now Senhor Jesus. we're E a nossa equipe também teve a away from experiência, our né, comfort zone, de sair walking all percorrendo, the land. realmente erguer os olhos, se levantar e percorrer toda essa And we terra. went Senhor out, Jesus, nós saímos desde o lifting dia up our 5 eyes. desse mês, né, We para went preparar a out terra aqui para o Senhor, né? the 5th Preparar a terra para chegar of do this irmão month Pedro, to em todos prepare esses estados, né? No estado de Mato Grosso, the em algumas land. cidades, né, do norte de Mato Grosso In que a gente every ainda não state, tinha in the ido, state of Mato em Grosso, Rondônia e some até chegar cities em of Manaus. North Senhor and Mato Jesus. Grosso, E durante essa trajetória, né, foram Rondônia until semeados coming to 700 Manaus. kits. Senhor Jesus, 700 famílias And they have alcançadas, né? sown
pro Senhor. 700 Ó people Senhor out this Jesus. way. E eu tive uma 700 experiência, né, families waiting que for the aqui tem Lord. falado na missão de hoje, que o objetivo, né, de atender as palavras do Senhor não é tomar And uma here the própria message direção, today says mas é realmente seguir a direção do that Senhor, the goal Senhor Jesus. E em uma is dessas not to cidades, take our eu own direction, abordei, but to follow the eram Lord's dois will. jovens, e eu abordei esses dois jovens, né, e eles ficaram muito abertos
já pediram para eu sentar, já receberam a palavra. For E enquanto 2 years, man. depois de orar, né, enquanto eu ainda estava 2 ali years, man. pegando os kits para poder mostrar para eles, eles já começaram a Sat conversar together entre eles, same, né? and E they were falar going um to pro show outro, them the porque book, eles são de uma congregação. E eles falaram, né, que vergonha, and they né? started A to gente talk vê que among tem um themselves. grupo que realmente está se levantando e Or, trabalhando para o Senhor, okay, enquanto nós não but estamos we see that fazendo there's a nada. group standing up E no to meio disso, work né, for the eu Lord, me and we are intrometi here e doing falei, nothing. irmãos, o Senhor tem convocado. E nós precisamos viver como se o Senhor fosse And voltar then I amanhã. said, Então, Brother, the se Lord vocês tiverem o is coração, calling né, us. We de ser need to live missionários, o as Senhor we tem chamado feel of vocês coming também. tomorrow. E um deles, né, de prontidão, falou bem assim, eu quero ser missionário, eu So tenho if you chamado have para ser the heart to missionária. be a Só missionary, the Lord is que calling you as na well. congregação, né, And they ainda said, é we muito do. difícil. We Eu falei, want to be irmão, missionary. eu quero encorajar você a estar próximo dessa palavra. E essa palavra, ela vai te dar direção em tudo. E aí ele And pegou they um said, dos I want to kits, né, encourage e you ele to falou, be near the realmente, Word, and essa the Word palavra is aqui, going ela to vai falar guide you. comigo. É isso que o Senhor quer para mim. He took E one aí of ele the já ficou sheets com, and he said, os dois, né, yeah, cada um ficou this com um Word is going kit. to talk to E me. um The Lord deles, wants né, this to me. o que tinha falado que queria ser missionário, né, ele tá mandando mensagem, tô mandando imersão And para one of eles. them, E ele falou assim que ele quer he acompanhar, has been vai acompanhar já a conferência, calling us, aqui saying that agora, já he acompanhar is mais already essa palavra, following. tá He wants to terminando come o to the livro, conference falou que tá here. gostando muito dessa palavra. Senhor He Jesus, porque is essa palavra, ela finishing dá the book. direção. He's Senhor enjoying the Jesus, Word mas se nós, como comportores, because this a Word gente gives não se levantar, direction. a gente não erguer os nossos olhos, a gente não percorrer a But if terra, we nós do não vamos not encontrar essas stand pessoas. up, lift Senhor up our Jesus, eyes, e and essas walk on the pessoas, elas land, we're not estão going to find these esperando, people, Lord Jesus. esperando um comportor ir lá e abordar. Mas nós These people precisamos are nos levantar, waiting irmãos. Senhor Jesus, to be amém. approached, but they need to stand up, Lord Jesus. Amen. Amém. Sou irmã Fátima, da região 1, Rondônia, Pimenta Bueno. Sou gestora pública e tive o Amen. And sentimento de Fatima, vir uma semana antes para Manaus para seguir a palavra de perto. Tenho I had the procurado seguir a palavra de feeling to perto. come to Manaus E o meu 1 week sentimento era ficar before uma semana to no be CEAP following the Manaus. Word closely, Foram even though I 4 work as a dias manager there de 20 in my kits, uma city. constância de 20 And I came kits to the cada PC, dia. E uma experiência que eu and I could tive, pass 20 são kits every várias day, experiências na comportagem. Você nunca and I had sabe, many cada dia é experiences in novo, Colport. cada momento é novo. When Mas you o are que eu there, you sei é never que know what's going to qualquer um happen. de Every nós moment is podemos new. ser o comportores. O But que o I know Senhor that quer não é só uma all meia of dúzia us, de we can be comportores, Colport. mas toda a igreja The possa Lord ser does um not want comportor. just some Você pode a ser um handful of comportor. Colporters, but Não for the whole precisa church to saber, be só abordar e Colporters. perguntar se pode You orar pela can be a pessoa. Colporter. Só isso. E eu You just estava have no to shopping, é um ask if you can shopping pray for muito, people. That's all. assim, considerado para os I was in ricos. a shopping E eu mall estava descendo a escada e um casal estava subindo e o Senhor me deu o sentimento de with perguntar se eu people podia with good descendo e ele condition subindo. there, E eu falei, eu posso orar por vocês? and Pode. I Eu was falei, eu going vou subir. across Ele falou, não, a nós vamos descer. circle E o casal, in aparentemente, the um casal bem abastado. the mall, E and they eles said, "Can I desceram pray bem for you?" And they said, contritos, "Yes." pegaram a mão do outro, eu orei And por they eles e eles came ficaram to com o meet me. kit. E também I toda prayed for oportunidade them. de They took abordagem the de key. oração, eu os convidei para a conferência em Manaus. Every Eu tenho opportunity, certeza que aquele que o Senhor escolheu estará lá. everybody approached it. Jesus é o I Senhor. invited them for the conference in Amém. Louvado Manaus. seja I'm sure Jesus. that the Irmãos, Lord told agora is going nós to be queremos there. dar a oportunidade para que a palavra profética também ela venha abordar o nosso Now we coração. want to give opportunity Irmão that the Pedro, é com você. prophetic word may also come to our heart. Now, Brother Peter. Amém, amém. Maravilha. Ouvindo Amen. o testemunho dos Wonderful irmãos, eu quero dizer, to primeiramente, listen to the para testimony of the brothers. I want to os share. que estão na Europa, I want to que deram say first to the testemunhos ones who are in Europe, desde that Inglaterra e testimony também na Alemanha. to Eu England quero and also que Germany. o público que nos assiste percebam, I want for the perceba people who watch us que to realize se não nós utilizarmos that essa ferramenta, essa maneira que o Senhor nos deu, if esse we do not caminho que o use Senhor this nos deu tool, this para way that the Lord gave us pregar o evangelho do reino através da to preach the comportagem, gospel of the através do kingdom posso orar por você through e comforting, utilizar muito bem through may a I pray palavra que o for Senhor you fala conosco, que sai da boca de and to Deus de uma use maneira fresca, these words very well que tem poder quando nós in a aplicamos fresh essa way. palavra. Não há como fazer a obra do Senhor prosperar, né, em Then there's no terra way to make alheia, for the no work of the Lord to estrangeiro. prosper Então, quem tem essa experiência sabe, quem já esteve abroad. na África, quem já esteve For those who have this experience know, seja those who nos have Estados Unidos, na been Europa e to também Africa, na Ásia agora, be percebe it in que se US, nós Europe, or Asia entramos now, num país they novo, can
e See that if we tentarmos fazer a nossa obra da maneira enter into a new convencional, no country máximo nós vamos and levantar we try uma to do pequena our own work congregaçãozinha, in a né, e conventional manter way, uma reunião ali. Não é the esse best o we can nosso do is to nosso raise encargo, a nossa a comissão. Nossa congregation and to keep comissão a é meeting pregar o there. This evangelho is not do reino a our toda a burden, terra our habitada. commission. Isto é, nós precisamos Our erguer os commission is nossos to preach olhos, the gospel né, of the e kingdom to levantar-nos e all percorrer inhabited toda a earth. terra. Mas percorrer So toda we a need to terra lift sem up our ferramenta eyes, adequada, nós não stand vamos up, and produzir nada, né? Então, graças ao walk Senhor on por all the earth. vocês que são But without the comportores, né, estão proper aí tools, realmente we fazendo are not going to algo produce. de So we concreto thank the Lord for para you who are que a obra co-porters, do Senhor possa, for they're actually né, ter doing something expansão concrete e a so palavra that do the Senhor work of the alcance Lord mais pessoas. may Então, have para isso, extension, né, nós precisamos, so that the word of the graças a Lord may Deus, reach de more mais people. comportores. Por um lado, como a So for irmã, né, this, aqui em Manaus disse, que todos we need more nós, co-porters. cada irmã na igreja, pode On the ser um one hand, co-portor. just like the sister Manuel said, Você vai dizer, mas we eu não all, sou each co-portor, não brother and tenho sister in the church experiência em can be a co-portagem. co-porter. Mas como a irmã disse, We're going to você não say, oh, but I'm not precisa a de muita co-porter, I coisa. don't have experience of Você precisa co-porting. estar cheio da But just like palavra the do Senhor, sister said, you cheio don't need do much. coração, né, You que just need to be arde full of the word of the Lord, pelas pessoas, que arde full por pregar o of a evangelho do heart that reino, burns levar o for reino de Deus people, nos corações das pessoas that burns for através da preaching the gospel of the semente da kingdom, to palavra do take the reino. kingdom of Você God pode pregar evangelho. to people's Você hearts tem through the seed of the a gospel, imersão the da palavra na kingdom. mão. You Você can preach the pode, gospel. né, posso orar por você e You have the usar a immersion of the palavra word in your que hands. você, né, o Senhor tem falado com você, orar You pelas can pessoas e just use the mere prayer for certamente you and use the word você that the terá Lord has been speaking. autoridade do For you to Senhor para pray for people. profetizar Certainly, you will have pelo Senhor e authority fazer of the Lord comportagem. to Portanto, prophesy for realmente the a irmã Lord tem and to razão, be comforting. não são somente os So the sister is comportores que right. podem fazer comportagem, mas cada irmão, It's cada not irmã just da the igreja co-porter pode that e can do deve ter co-porting, but essa each of the experiência brothers and no sisters contato com as in the pessoas. church, Nós podemos, né, we can também and we promover should have this comportagem. Mas agora experience vamos in falar um pouco contacting da people. expansão da We obra can do also Senhor, promote porque o Senhor co-porting. está But now let's voltando, speak a está bit às about the portas extension of the e work of the Lord. o tempo urge. Because E, the Lord is portanto, about nós to return precisamos cada vez mais de comportores and time para, rushes. para a expansão, né, So we do need reino de to, Deus we aqui need na more terra. comforters Sem os comportores não há for the expansão. extension Eu of God's tenho kingdom here lembrado on para earth. os irmãos que com o irmão Without the Dong, quando comforter, there's no esteve no extension. começo da obra nos Estados I've Unidos, been na segunda reminding the fase, brother quando nós entramos com a when Brother Dog comportagem, was in the beginning of the ele work deu in the uma US. palavra para nós The numa second step, comunhão when em he um entered café de with the Miami. comforting, Ele he gave a disse word to para us nós que se nós in a apenas fellowship in the fizermos a book of Saint Miami. manutenção das He reuniões da told igreja, us da vida da igreja existente, that né, em if cada we only do the país, maintenance nós of the church meeting no máximo of vamos the manter. current church life in Talvez o each country, crescimento, pode haver algum crescimento, mas o crescimento we're going to ainda é um just crescimento keep. pouco significativo. Maybe we E have em some termos de growth, but expansão da obra, a é very praticamente small zero. one. Praticamente não vamos conseguir And about the fazer muita extension of the coisa em work, termos de there will expansão be da almost obra do nothing. Senhor We'll sem not a be able to do a comportagem. lot about the Portanto, extension a of the work of the Lord ferramenta without para a comforting. expansão da obra do So Senhor the é tool a for the comportagem. extension of the work of the Portanto, Lord is comforting. nós percebemos com isso de que se nós apenas So we realize mantivermos with this a that vida da igreja, if da we just situação keep atual, né, the church com as life igrejas que nós temos, se apenas of the current fizermos a situation manutenção with dessa the vida churches da that we igreja, have, nós if we temos just uma tendência a do the maintenance of desaparecer. this Quer dizer, church life, todo we're going empreendimento que to have não a há tendency to expansão, apenas disappear. a manutenção, né, dele, So whenever no there is no fim, né, extension, just acaba maintenance, desaparecendo. Por isso, se nós in queremos the fazer a vontade do end, it Senhor, disappears. né, através de Sião, So nós if we want to do the will fizemos of the com Lord, que, né, Cristo that domine through Zion sobre todos os seus inimigos e também we encabece, make so that né, Christ sobre, will né, essa dominate over terra, all the nós enemies and also precisamos head up pregar o evangelho do reino a toda a terra this habitada. earth. Portanto, a We need necessidade to de preach the gospel of the kingdom to expansão. all inhabited earth. E a So expansão there is need for tem expansion. uma ferramenta principal que é a The comportagem, expansion né? has a main Então, tool that is graças a comforting. Deus,
por vocês que So se dispuseram, we thank né, se God for you consagraram para esse who made encargo yourself mor, né, available, consecrated máximo for this encargo que o Senhor tem, de ir main para burden todas as cidades, that the percorrer Lord todas as has cidades do mundo inteiro of going para to all pregar cities o evangelho all do over the reino, world tá? Bom, to agora preach the então gospel of the voltemos kingdom. pouco. Semana passada nós estivemos no So Paraguai, now let's estivemos na come back. Argentina e Last week hoje we've eu been to estou Paraguay, em Manaus. we've been to E nós já Argentina, estamos tendo and comunhão today com os I am in irmãos Manaus. desde ontem e We hoje are também already no having café da manhã fellowship with nós the brothers tivemos since yesterday. várias, Also today, the vários breaks that we momentos had, de comunhão maravilhosos e nós many temos moments visto of que a fellowship that were necessidade é wonderful. uma só. And we have Nós also temos seen that ainda uma the carência need is only muito one. grande, uma deficiência We de still have quantidade a de big lack trabalhadores nas ruas, né? Então efficiency aqui em Manaus nós ainda deficit of temos number of poucos. workers in the O streets. SEAP, So here in que Manaus, essa turma we vai still have terminar still em dezembro, nós temos poucos the SEAPistas. GPC E assim that is going to como, finish né, in no December. We have Paraguai few e GPC. na Argentina, nós encontramos a mesma situação, ou And just like in Paraguay and situações Argentina, semelhantes. Então, we graças ao found Senhor, the que quando o same Senhor nos dá situation, uma similar palavra, situation. essa palavra, quando é recebida pela fé, acolhida, né, pela fé no coração So we dos thank the Lord irmãos, because of the word. a coisa acontece, que o Espírito Santo, ele confirma a And palavra e receive the faz a faith. coisa acontecer. Things Então, happen. quando The Holy nós passamos Spirit confirm the word and passamos makes esse for things to encargo para happen. os So irmãos ali, tanto do Paraguai como da when you share this Argentina, burden de with the que há brothers there in necessidade de Paraguay nós and in Argentina, trabalharmos para that conseguirmos there is need mais, né, candidatos para fazer SEAP, for us porque to nós precisamos work de to muitos have serem more aperfeiçoados para serem candidates for trabalhadores the como GPC comportores, né? E graças ao because we Senhor, need many to be na perfect conferência, and to no be primeiro dia da workers, conferência lá em co-workers. Corrientes, Argentina, já vieram, And we thank the Lord in the quando os conference on the irmãos first day in chamaram, né, Corrientes, quem queria Argentina, fazer no SEAP para serem aperfeiçoados, para when the serem brothers called comportores, chegaram those mais who de wanted to do the GPC 110 to be perfect, to be candidatos, 110 co-workers. irmãos e irmãs, né, foram More than da 110 frequente. candidates Ficamos came, surpresos brothers and todos sisters. com a reação tão rápida dos irmãos. We were Nós percebemos surprised with rapidamente such a que é o fast trabalho que o Espírito reaction from the Santo brothers. estava fazendo, We could quickly see that confirmando o this is this encargo, work that the Holy confirmando a Spirit is palavra. doing, E, confirming the burden, e depois que nós fomos confirming embora, the word. eu fui embora, né, o Ami ficou ali na And once we left, Argentina. once I left, Talvez, né, Ami? Eu sei Amir que has been você, there. ninguém de ferro, pode pescar um pouco, você gosta de pescar, mas eu percebi que também você ficou para trabalhar na Argentina I know you e went no fishing Paraguai. a bit, but E I no saw that you were Paraguai there working in Argentina levantaram, né? Parece-me que and Paraguay levantaram and in mais Paraguay. 56 candidatos para o SEAP. Então nós Another temos ao todo 56 mais de candidates were waiting for 166 GPC, right? SEAPistas, candidatos a SEAP, So we have né, more than na 166 Argentina e também candidates for no GPC. Paraguai, como uma reação imediata à palavra e uma In Argentina and confirmação Paraguay, ao encargo as do an Senhor. immediate E nós reaction to the vamos word and a aperfeiçoar esses confirmation to the SEAPistas burden para of the serem Lord. bons comportores e And nós we are going vamos to perfect usar this os GPC for them melhores to be good comportores para co-porters. reforçar a equipe And we no are going to use Paraguai the de best comportores e co-porters também to a equipe reinforce the team na in Argentina. Paraguay, Vamos co-porters, and desenvolver also the esses team dois países. Tem in Argentina. muitas cidades para serem We're going to develop alcançadas, these two muitas countries. cidades grandes, cidades que são Many polos, cities to be né, reached, na sua região. many Né? big Tem cities, na Argentina cidades com mais de 1 main milhão de cities. habitantes e não In Argentina, we have poucas cities cidades with com more than 1 million 500, inhabitants, 500 habitantes. Quer dizer, tem muitas and not cidades que nós temos few. ainda testemunho fraco ou nem There are nenhum many cities testemunho da igreja. where E é have momento de weak nós testimony, não and they don't temos have the mais testimony of the church, tempo, irmãos, para perder. O Senhor está and às they no longer have portas. time to Nós lose. precisamos percorrer toda a The terra. Lord is Eu creio que coming. chegou o We need tempo de to vida walk on do all the Paraguai, land, o tempo de vida também na Argentina. and it's the Vamos time ganhar esses in dois Paraguay países and de uma Argentina. maneira forte através de Let's gain these two comportores, mas não se countries in a esqueça strong way que nós through precisamos co-porters, fortalecer but do not forget todas as demais that you ferramentas, need começando to pelos strengthen all of adolescentes. the other E a tools, mesma situação nós encontramos starting aqui with the em Manaus. teenagers. Em Manaus também nós temos
And we find the same terapistas, né, situation here in e Manaus. poucos colportores We atuando also have em toda uma few região vasta. DPs A here parte and few norte da região co-porters 1 é working uma parte territorialmente in a falando muito wide region in the vasta north e of Region também de 1. difícil acesso. As distâncias são grandes e algumas cidades aqui And it's also de Amazonas a têm region muita that is hard to dificuldade de reach. acesso por terra Some e regions tem que ir here de barco, quer dizer, o barco é in muito caro. Amazonas, Quer dizer, então temos muitas dificuldades it's e hard to por reach. isso You nós can't precisamos go de by land. You have to mais go trabalhadores e take a nós ship, precisamos and it de takes time to have many muitos difficulties. That's why we need more serapistas. workers, Então, ontem, né, and we na need comunhão, many ontem à DPs noite, here. na comunhão com os irmãos, não So vamos, yesterday, in the né, depender fellowship, yesterday apenas in the evening, dos the filhos dos fellowship with the irmãos, brother, né, para fazer o SEAP, we're not porque going to é um depend número only limitado, né, de filhos de irmãos quando of chega a the idade children of de the fazer o brothers to SEAP. do Quem DPC tinha because que it's a fazer já limited fez, number né, e são of poucos sons ainda que to the nós brother. podemos levar para o SEAP. It's a Mas limited number. vamos buscar as pessoas lá fora. Então, But através do let's trabalho also do look for TCI, people através de out fazer there Vem Ver, através de nós fazemos through the emancipação das TCFs, igrejas, through the saindo common né, sea, tanto na through the comportagem emancipation com of os the churches, adolescentes, com os capitães e com os coming both intendentes, in comforting nós and podemos fazer a in the teens, the captação de captains, and in the muitos senior stewards. candidatos para o SEAP. É só We can porque hoje, eu quero dizer para receive vocês que many hoje candidates for há DPC. muitos jovens que desejam servir ao Today, I Senhor, want to tell you, desejam ser there are missionários, many né? young ones Serem missionários that para desire to servir ao serve Senhor. the No Lord. They entanto, wish to be né, missionaries eles to serve the Lord. But antigamente, para servir ao Senhor, para consagrar sua in vida the ao past, Senhor, to serve ele the Lord, tinha que, né, to consecrate their life to the Lord, tomar uma decisão de seguir they a had to carreira de take a pastor. decision Então, teria que fazer seminários, to teria que be a fazer pastor. cursos e teria So que they had fazer to do talvez até seminar, faculdade teológica para poder ter courses, né, or ter uma maybe even graduação, theology, para poder ser to ordenado be able to have pastor, para servir ao graduation, to Senhor. have Então, to parecia be ser a único pastor, to caminho serve para the Lord. poder ser alguém It consagrado looked para like servir the ao only Senhor. way Mas to be hoje someone não that é is bem assim. Então, consecrated nós to serve the Lord. podemos, But today, né, that's not mostrar how it is. para as pessoas que e às vezes So as we can pessoas show olham people, para a situação presente do cristianismo, olham a situação presente and dos sometimes people pastores, look at nem the current sempre, situation of né, Christianity, of the pastors. vamos dizer assim, são incentivados, They're not encorajados a always seguir essa encouraged carreira, certo? Então eles são to inseguros follow em this way. lançar a sua vida, né, em uma certa determinada So direção. they Eles do not querem feel servir o safe Senhor, to mas throw não their sabem life onde investir a in sua some vida. given Então, direction. They want graças to ao serve the Lord, Senhor, but they don't irmãos, know nós where to estamos invest their em um lives. momento So we thank maravilhoso the da vida da Lord. igreja. We Todos are in a confessam wonderful de moment que of the o church life. melhor momento Everybody da vida da confesses that the igreja best é moment agora. Agora of nós the church alcançamos life o is auge, now. né, da Now we alegria de have viver reached a the vida da igreja, de produção para o maximum Senhor, of the né? joy of E living the todos estão church life, of muito contentes, production o for the ambiente Lord. está And maravilhoso, everybody is né? really Qualquer um que joyful. The chega environment nesse is ambiente, wonderful. tanto no Vem Ver, como nas reuniões da igreja, Anyone como who na comes into imersão, this como environment, em both grito de to guerra, come and see né? and the meeting in the church and in the immersion, Nas tarefas do TCI, in the na workplace, própria comportagem, a energia que and nós in temos the TCS, trazida pela palavra de Deus, very irmãos, corporate, isso the faz energy com that que we as have pessoas que têm been contato bringing conosco, through the contato com word a of God, palavra, brothers, is make eles sure se that the people sentem who have contact with nesse service with the ambiente de word, energia de vida, they may e feel esse é o caminho certo. Então, in this eles environment of energy of facilmente life dizem, eu that this quero is the servir ao proper Senhor way. como vocês. Eu So they sempre tive easily vontade de ser say, um missionário, sempre tive I want to vontade de serve the servir ao Lord just Senhor, like you. mas eu não sabia I onde, não tinha always had the segurança de me will to be a investir missionary to serve em the Lord, but algum I did lugar. not Mas know agora where. I eu did not encontrei have um ambiente safety entre to vocês, invest tem esse myself ambiente, in eu quero anywhere. ser como But now vocês, I eu found an quero partilhar environment as among ruas, you né, como vocês which is fazem there. e de uma maneira I want to be like concreta you. I want to com preach the gospel in the livros street, Evangelho do Reino. like Portanto, you do. irmãos, não está difícil. And in É a só concrete nós nos way, with dispusermos um books, with the pouco, gospel of the nós kingdom. So, encontraremos brothers, it's not muitas hard. pessoas nas ruas que We querem ser just have to make missionário. ourselves Então, aqui em available. Manaus, nós temos And uma we're going to carência de find many candidatos para people o in the SEAP church who want e to be nós missionaries. ontem colocamos essa So here in responsabilidade Manaus, we have sobre
a lack of candidates for GPC. And yesterday we have put this responsibility upon the shoulders of the mighty men of David. Somente na parte norte da região 1, ontem os irmãos me disseram, já tem aproximadamente 60 valentes, I don't 50 ou recall the 60 number, but valentes in de the Davi. northern side Então, of esses 50 ou 60 valentes de Davi, se cada um pegar um now there are encargo e 60 cada mighty um men of David. conseguir entre 1 ou 2, né, 1,5 a 2 candidatos para o CEAP, em média, nós If já each of teremos these 80 gets one or two CEAPistas para a candidates for próxima turma GPC, que vai começar em janeiro em Manaus, aqui no we're CEAP going to de have Manaus. 80 GPCs Então, for the ontem next foi team that will distribuído, start in né, January essa here in responsabilidade Manaus. So para yesterday, os, né, os this valentes de Davi responsibility was assumirem essa distributed to the mighty men of responsabilidade David e, for them to também take on eu this acredito que os irmãos da responsibility. Argentina, os irmãos do Paraguai And also, já I believe estão that the brothers from trabalhando, já estão Argentina, from fazendo isso, Paraguay, já tem are already working, already 166 doing this. candidatos, pelo They menos, already have né, para trabalharmos. 166 Irmão, candidates, at least, nós vamos conseguir muitos for us to work. trabalhadores, muitos So, brother, missionários para reforçar as we're going to get equipes de many workers, many comportores, né? missionaries to reinforce E the aí, co-porting hoje de team. manhã, na comunhão, eu falei para os valentes de And Davi, today in the né, morning, the como fellowship, é I que told the nós mighty men vamos of David, atender o suspiro do rei Davi? Como how nós can vamos we attend atender quando o Senhor tem uma the necessidade longing e of ele King mostra o David? desejo How, do seu coração para when os the que Lord has a andam, need né, and He shows com the desire of Deus. His E heart to those nós who queremos ser walk aqueles que andam com with Deus, God. aqueles que conhecem o coração de Deus, And we want to para be those who walk poder, with God, sabe, those who atender a sua know the heart of necessidade. God, to Davi be apenas able to suspirou. attain Quem His me needs. dera beber da David água que only está ali, né, sighed, junto à guarnição dos filisteus. "Oh, I wish I could E os drink of that valentes de water that Davi is foram buscar e with trouxeram the água para o Davi. Philistines." And the mighty man of Aparentemente David foi went and took simples, it and brought mas it to não foi David. nada simples, porque Apparently, it was você simple, but ir it was até, not actually né, simple a because guarnição dos filisteus e for you trazer to go água, você to estará the arriscando a sua Philistines and vida, to bring the né, e water, you will não be tem garantia risking de your sucesso. life. Então, certamente o And there is Senhor no deu a warranty of sabedoria para success. eles, e o So Senhor, o certainly the Espírito Lord do gave Senhor them era com esses wisdom. valentes de Davi, que And the Spirit of atenderam the Lord o was with this suspiro mighty do man of rei David, Davi. Então, eu who disse para os irmãos, attended os the valentes de Davi, não longing of é, King tá David. bom, So I told the mighty vocês man of ouviram David, desse suspiro do Senhor, vocês vão buscar okay, you heard the sabedoria do Lord's mundo, longing. vocês vão buscar You're going to habilidade que vocês sabem look for fazer nas wisdom of the empresas world, que vocês trabalham, né, ability of na what sua you know how to coordenação. do in the Vocês business that you aprenderam have, in your a coordination. gerenciar, a serem gestores, né? Não é nisso, não. De um lado, o Senhor precisa da capacidade No, que that's vocês not já what it is. adquiriram, On da the one hand, experiência de the Lord vida e does também da need your capacidade profissional. capacity that Mas, you por have outro acquired in lado, the o life Senhor não experience. usa a But on nossa the other hand, capacidade in natura. Por isso que eu disse hoje de manhã, né, para os the valentes de Lord does Davi, not use our aquela capacity in sarça que natura. continha o That's why I fogo said this morning santo to the de mighty man Deus, of David, o that fogo santo bush de that Deus had the não dependia holy da fire of sarça God para did not continuar depend aceso, actually on né? the Mas a bush sarça era apenas um for the fire to, suporte. Então o Senhor não to stay precisa da sua active. The bush capacidade was only a para como support. combustível para manter o fogo aceso. Não, o Senhor não precisa, So the mas Lord does not need your capacity as a o fogo fuel to keep precisa the de um fire suporte. on, but Então, quanto the maior fire é o needs a suporte, support. mais o fogo, né, So the tem bigger is the como support, atuar the more através do suporte. Então, the quanto fire has mais to você work tem a through this capacidade, support. tem a experiência adquirida, né, no mundo profissional e So the você more you have capacity permitir and acquire the experience passar in the por professional world, when you pela morte e ressurreição. allow Isso, né, eu to gostei pass muito through life and dos resurrection, comportores, né, lá em São I Paulo, really né, enjoyed falando what the sobre co-workers que in São Paulo shared, nós precisamos de passar por pressão para that we need forjar-nos, sabe? to go through Isso é muito pressure bom. to Isso nós prepare. temos a nossa capacidade This natural, is mas very good. nós passamos por pressão para o Senhor nos We have our forjar. own Isso natural quer capacity, dizer, but we go through essa pressure so that the pressão Lord will nos faz prepare us. passar pela morte. E quando This experimentamos a morte, pressure Deus makes us go supre through com a death. ressurreição. And when we Então, até try a nossa death, then God gives capacidade us precisa resurrection. passar pela morte e ressurreição, Even e our Deus nos capacity usa como needs to go through suporte do death and fogo santo. resurrection, and God Então, uses us né, e aí Deus as então a support tem for the como
fazer a sua obra holy prosperar. fire. Então, para, por exemplo, Then essa God tarefa de can achar make for His chapiscas, work to prosper. Deus quer usar So for vocês this esse work to suporte, find né? Jesus Como here, suporte. No God wants to use entanto, you, this onde support, as você a vai support. buscar a But sabedoria para e a where are you going to look criatividade for the para wisdom, fazer cumprir essa the tarefa? Então, hoje de creativity manhã eu falei to para eles, fulfill this não é buscando sua step? So this meramente na sua morning I told them, experiência profissional, it's corporativo, not just by né, looking for it corporativa in your e na sua capacidade professional natural. cooperative experience, Nós vamos in your natural ter ability. a No. sabedoria para We executar a are going to obra have do the Senhor wisdom to ainda carry pela out the palavra. work of the Lord. Se nós já nos Still, convencemos through de the que é a word, palavra que faz a obra do Senhor, if we então convince até ourselves para os that the valentes de word does the Davi work of the Lord, executarem a obra and do Senhor even com for the mighty men of criatividade, com David to carry out the proatividade, work of the com Lord with sabedoria, creativity, with irmãos, proactivity, ainda with wisdom, extraímos tudo isso brother, na palavra, pela we palavra do still Senhor. extract all of Então, this por isso que eu through the disse de word of the manhã Lord. para os irmãos, né? So that's why Alguns I irmãos said in the entre nós morning to são the brother, modelos em extrair some brothers com among us are muita models in diligência extracting da palavra do with Senhor a diligence sabedoria para executar a from the obra do word of the Senhor, Lord né? Por isso eu the wisdom to disse carry para out the work of the Lord. os valentes de Davi, também todos os líderes das That's igrejas, why I told the irmãos, mighty men nós of David and all não the leaders of the podemos nos church, dar o luxo de brother, ouvir a palavra do we Senhor, seja cannot de domingo, allow seja ourselves to na listen live to de the word of quinta, the seja Lord, na be it live on de Sunday, sábado, né? be it on Nós não Thursday, podemos be it ouvir a on palavra do Senhor de Saturday. uma maneira We cannot just superficial. listen to the word Não of the podemos Lord ouvir a palavra do Senhor de in uma a maneira superficial como way. se, sabe, eu We estou cannot listen to the ouvindo, word of mas the eu estou Lord fazendo outras tarefas. as if Sabe, isso não I am listening, adianta but I'm doing nada. something Só else para as well. cumprir a tabela, dizer que This eu ouvi a palavra does não not vai resolver work. em nada. Mas se eu Just for ouvir me com to say that atenção, I listen to the com word, it does not result in diligência anything. e buscar ali But if luz I e listen with sabedoria attention, with para diligence, executar o que look está for, no with coração de Deus, light and irmãos, wisdom to esse carry out ouvir what é is um in the heart ouvir of atento. God, Por isso, né, then eu this faço hearing lembrar vocês que em Êxodo is 19 é o an versículo que eu attentive hearing. uso muito, irmãos. Aí So está in o Exodus segredo. 19, Como o valente de Davi vai I buscar use this a sabedoria, lot because the vai secret buscar is there. luz How is para the ter mighty man of David criatividade. going to Não é look for criatividade wisdom, humana, light, that criatividade que vem creativity? de Deus. It's De not onde human vem, irmãos? creativity. Aí vem o Creativity that Senhor comes falando from assim: God. diligentemente Then God ouvides a says, minha voz e guardares a minha aliança. Irmão, esse é o segredo de if you listen to my todo o voice nosso serviço. diligently and you keep Se my você covenant, ouve a palavra do this is the Senhor secret to all of our service. diligentemente, If you irmãos, listen às to the word vezes of the a Lord gente ouve de uma diligently, forma muito superficial. Nós precisamos ouvir, reouvir e buscar e rebuscar, brother, né, sometimes we listen in a as very superficial way. espigas que You need to nós listen. deixamos Listen cair no again. campo. Nós To look for precisamos what we ouvir com dropped, atenção for e what we buscar. missed. Opa, aqui está a luz. To listen with Aqui attention and está, to look. né, Here, a here there's light. sabedoria. Aqui está o caminho para executar. Sabe? Here Então nós is the precisamos wisdom, the ter way to essa carry out. So we perspicácia need to para have this. ouvir a palavra do Senhor. Então, se nós ouvirmos This diligentemente, né, way of a listening to the voz way of do word of Senhor, the Lord. So if não é we listen to the meramente word uma of the Lord, palavra voice of the Lord diligently, escrita doutrinariamente it's registrada not no just a papel written branco, word, mas é a ouvir doctrine a voz viva do that Senhor. is Você registered tem que somewhere, but ouvir it's a about mensagem, ouvir listening uma live, ouvir, reouvir a to the living palavra voice of the Lord. com Need to listen essa to a message, a life, esse and ouvido listen de to dizer, it again, opa, eu quero ouvir a voz do Senhor. O Senhor falou sobre, o Senhor falou isso. saying, Então, "Oh, aqui I está want o to listen caminho, to the sabe? Então, voice isso é of the Lord." muito, Or the muito Lord said this, so importante. here's the Nós way. precisamos ouvir So this is diligentemente a very palavra do Senhor. important. Muito bem. Então, com We need to isso, listen vocês vão diligently ter the word of the caminhos. Lord. O Espírito, de So, uma maneira viva, like vai Jesus would dar have way, sabedoria, vai the dar Spirit in a habilidade living e way is going to give wisdom, vai dar ability, criatividade, proatividade para vocês, até and mesmo creativity, para proactivity to you. conseguirem mais candidatos. Em segundo lugar, Even vocês for you to be able to precisam get more estar em candidates. operação. And second, Se vocês não estão em operação, you need to be in como vocês vão ter, operation. por exemplo, If you are not, onde vocês vão procurar os candidatos? how Se vocês não participam de are you going TCI, to have vocês não participam de candidates saídas, if vocês you não don't do participam de pregação do CCS, Evangelho,
if you don't go out, né? Onde vocês vão you don't arrumar preach the gospel, missionário? don't do Portanto, comforting, irmãos, where nós are you going to get precisamos missionaries? participar. So, brother, E hoje de manhã, lembrei we need to outra vez os nossos participate. irmãos, And in this Valência e morning, I Gaveta, meus reminded irmãos once líderes again da our Assembleia brother, da Mighty região Man of 1 e David, and outros que also the estão aqui. leaders of the churches Irmãos, of eu Region 1 and lembrando others who outra are here. vez, irmãos, que nós precisamos They're manter o reminding once PCI again, sempre em we need operação to e keep com the a nossa PCS always participação. in operation Se with our nós queremos participation. trazer o Senhor de volta, o Senhor está às portas. Agora If we não é want to bring the Lord momento de back, tirar férias. He is about Não to é come. Now momento it's da not gente time to descansar. Agora é take momento de, por isso to go usei on o holidays, not exemplo do time to Michael rest. Jordan. Now it's time Nós to. vamos cancelar That's why I nossas use the férias example of Michael espirituais. Jordan. Vamos We're going to trabalhar, cancel né, our para spiritual que vacation. com mais Let us empenho work ainda, né, para que o Senhor possa voltar. so Se that está even faltando, more nós intensely, temos apenas novembro e dezembro para conseguirmos 80 CEAPistas, so pelo that the Lord may menos, return. para o CEAP If de we have November and Manaus, December to get porque 80 tem essa GPCs for capacidade de Manaus, olhar 80, então vamos conseguir so there's para this já capacity iniciar to em get janeiro. to receive 80. Então, não vamos So let's look descansar for them to enquanto start não on January. conseguimos So let's not 80 rest candidatos. while we Cada don't valente manage Davi tem to que get trabalhar, 80 correr atrás candidates. e Each mighty man buscar of David na needs to work, palavra, to ouvindo run com after them, diligência, and a to look in the sabedoria, o Word, caminho e a listen to luz it with para nós diligence, the conseguirmos wisdom, esses the way, the light, entre muitas outras coisas for us que você to precisa get this. participar das operações. Of course, there are E many também other você things you need to precisa, participate sabe, in the operation. cuidar dos adolescentes. You Os also need adolescentes são a fonte to da take care of the energia da teenagers. vida, da simplicidade, Teenagers are the source of energy pelo of amor life, of reverente que eles simplicity. têm à palavra do Senhor, é que vem toda essa Through the bênção. reverent love that E they have nós for não the word of the podemos Lord. perder essa All of energia this dos adolescentes, blessing nem comes, and we cannot podemos lose this energy perder of the os teenager. adolescentes. And we cannot Eu even fiz lose the esse teenager. alerta hoje de manhã. Se nós, os mais I velhos, did this, né, que nós I somos warned this in the responsáveis morning. If the tomar older ones, liderança, né, de nós, we nós are cuidarmos responsible deles, for e taking the muitas vezes, leadership, por nós of termos taking muita care of them. tarefa a And many executar, times, ou por causa da idade, for us having temos many menos pique, tasks estão mais to cansados, do, né, precisamos descansar. E and os because of the age, adolescentes you may be, estão com pique todo, né? Eles querem sair, eles you querem may not pregar have as evangelho, much eles querem energy. fazer And the operação, teenagers né, do, com they pães want e to go peixes, out, eles they want querem to preach the fazer essa gospel, they want to do colportagem. Então, Operation irmãos, muitas loaves and vezes fish. eles They perguntam want to para do nós, comforting. So, irmão, brothers, não many vamos times sair hoje à tarde? they Hoje ask é us, tarde, brother, domingo, hoje é are you not going to sábado. go out this Ih, mas sábado afternoon, e domingo é Sunday, dia de eu fazer Saturday? feira, de eu sair do supermercado, ou descansar um pouco à tarde. Quer dizer, Oh, but nós it's day for acabamos this, jogando for água that. fria nos adolescentes e nos jovens, que So querem, this way estão com we pique stop the todo e teenagers and querem the young sair, ones. e nós And they acabamos want to do esfriando. it. They E have muito energy, perigoso se a and we gente, esses adolescentes stop them. And it's very com dangerous. energia toda. Vem com 14 anos de If idade, these 15 anos na casa, e teenagers are full adolescente, of 16 energy, anos. E quando chegam 17 anos, se você não mantiver and when esses they are adolescentes em 17, operação if you do not constante, keep these porque em teenagers operação in significa, constant irmãos, ver operation, milagres na rua, ver in vidas sendo operation, transformadas. meaning operation Irmãos, means isso nos seeing miracles in the estimula, spirit, isso é to que see confirma o life nosso being trabalho. transformed. This Mas se stimulates você us. para de fazer This operações, confirms our ou work. você freia But if as you stop operações doing deles, operation, quando chega aos if 17 you anos, break você pode the perder os operation, adolescentes. No momento when mais they're crucial da 17, you vida deles, can nós lose them. perdemos ele. Trabalhamos The 4, most 5 anos crucial com ele, nós moment, perdemos. Sabe, não we lose them podemos. after Portanto, working irmão, 4 or não é 5 hora years. da gente We cannot fazer do corpo this. mole. É hora So it's da not gente time trabalhar para que for o us to rest. TCI, nós precisamos Time continuar for us to mantendo o work, TCI em funcionamento. because E we need to agora keep the TCI TCS mais os working, comportores, irmão, vai ter uma and not the função TCS, maior ainda, with the né? co-porters. E graças ao It would have Senhor, an even greater nós function. estamos trabalhando para And ter we thank mais the Lord. comportores aqui na We are região 1. working Não só to na have more região de Manaus, co-porters precisamos here de in Region 80 1. CEAPistas Not imediatamente para only in janeiro, Manaus, we need mas 80 também GPs here a própria região immediately 1 in ali na January. região do Distrito Federal, né, ali But em also, Brasília, even também there in precisamos Distrito reforçar Federal in mais o Brasília, número de we also CEAPistas. need to Portanto, nós precisamos de reinforce the muitos number of comportores em GPs todo here. lugar. Então, So, brothers, we isso need que eu many falei para co-porters Paraguai, everywhere. para a Argentina, para
And a this região 1, is set vale para to Paraguay, to todas as Argentina, regiões. to Region Nós 1. precisamos
is worth for all the número de regions. CEAPistas, We need né, to em todas as reinforce regiões, porque nós precisamos the number of produzir CPCs muitos in all the colportores. regions E nós precisamos de colportores, irmão, para because fazer we a need to produce expansão many da obra do co-porters Senhor. and we need E sem co-porters a to do the expansão, nós expansion of the work of the Lord. minguamos, nós vamos Without the murchando, expansion, nós precisamos we da shrink. expansão. Precisamos levar mais We need colportores, the mais expansion. missionários, levando a We need to take more igreja, né, co-porters, a more fazer a missionaries, expansão da taking the church obra do Senhor. to do É, expansion of the work of the Lord. basicamente, irmãos, o meu encargo nessa manhã é do lado prático. Basically, E brothers, my nós burden this precisamos, morning aí hoje de is manhã on the também falei com os practical irmãos, side, and we need, nós precisamos, irmãos, this ter morning I also shared with the liderança brother, forte, uma liderança we need to regional, have uma strong leadership, liderança micro-regional, uma regional liderança leadership, de cada igreja. micro-regional Precisamos leadership, ter uma liderança forte e leadership in each church, definida. Sabe, aquela strong liderança leadership and indefinida, né? defined Todo mundo é leadership. That responsável, mas undefined ninguém é leadership, responsável por nada. Então, everybody is não responsible, but pode no mais one is continuar no responsible for nosso meio. anything. Nós temos que ter uma So this liderança cannot continue definida, among us. né? Vamos, We need to have vamos, defined sabe, vamos leadership. assumir responsabilidade. Tem gente que, Let's né, assume você sabe como é responsibility. que é jogo de futebol, todo brasileiro homem é técnico de You know futebol, né? how Então todos football nós is. sabemos, sabe aquele Every jogador que Brazilian está is sempre, a né, sempre ciscando, coach. jogando por We all lado know. e nunca You know avança. that player who Irmãos, is always esse tipo de just jogador é um passing jogador sideways and never muito advances. That kind of player garantista, né? Ele se garante que não vai errar. Está sempre passando de who lado. just Mas, irmãos, quem wants se to not arrisca do any para mistake. assumir responsabilidade But e those fazer who gol, risk irmãos, esses to podem take on errar muito. responsibility E and esses, score, né, poucos se arriscam. those Porque can todo mundo quer make garantir de que não está mistakes, fazendo nada de but errado. few do Irmão, this nós because não everybody wants podemos to ser go, assim. Vamos assumir make sure they responsabilidade. don't do anything Vamos wrong. We puxar cannot a do like this. responsabilidade para si. Let's assume Porque eu responsibility. disse Let's hoje de take on manhã the para os irmãos, responsibility. cachorro de muitos Because I donos said it this morning morre to the de brothers fome. that Todos estão a pensando dog that que has many estão cuidando owners e no fim ninguém está dies of cuidando de hunger. determinado Everybody item da thinks obra they're do taking Senhor. care, but no Então, one is taking care é of melhor mais said pessoas item of the assumirem work of e the Lord. assumirem de uma forma So it's better to have concreta more people e assuming forte, né? E in a outra concrete preocupação way, minha, in a strong way. graças ao Senhor, Another nesses concern I últimos have 6 meses a um ano, is né, thank the Lord pela in these last nossa 6 months insistência to pela 1 year palavra profética, by muitos our novos valentes de persistence Davi in the foram prophetic work. chamados, né, Many para new mighty participarem men da of David obra have been e called alguns deles to começaram participate in a the work. acompanhar as Some of them conferências regionais e have viram a started to diferença, follow como the é regional diferente, conferences, né? and they Você saw the participar difference. e abrir a sua The visão, difference sair do fundo do poço is e for you to enxergar a obra do Senhor como um participate, todo. Mas eu temo, widen your vision, como come of the falta out of de, the deep of the de pit. assumir responsabilidade, esse But primeiro I fogo fear apaga that em by tudo, not assuming não responsibility, estão mais acompanhando this de perto, fire não may get lost. assumiram nenhuma They stop responsabilidade, following closely. não tem nenhuma We did not missão para take on any cumprir, responsibility. sabe? We're not having any O mission to mundo fulfill. começa a tomar conta de nós, começa In this a way, nos ocupar the nosso world tempo e no starts fim to todo esse get trabalho inicial vem to a take se more perder. time, Portanto, irmãos, and all of this starting work is lost. peço, suplico a vocês, a valente Davi, So que o I Senhor ask, chamou vocês, I e vocês beseech you, atenderam o primeiro chamamento. mighty men of David, that the Não Lord has called you. fiquem, sabe, You não fiquem na attended the first superfície. calling. Do Vamos not be participar, vamos assumir superficial. responsabilidade. Sabe, Let's você acompanhou participate. uma Let's take conferência on regional, acompanha outra. responsibility. Vai, corre If atrás, you né? participated Pague o on one preço. Vocês vão ver que vale a pena, conference, vai go valer a to pena. another one. E assuma uma Pay the price. You're going to responsabilidade. see it's worth it. Assuma uma coisa Take prática. on Não fique responsibility. apenas, sabe, Take on something todo mundo practical. cuidando, Do no not fim be ninguém está just cuidando de nada. E eu everybody coloco para taking mim esse care. No ano, one is né, taking e care não of vamos, anything. né, a obra do Senhor não vai And then it gets conseguir cold. prosperar nas nossas mãos. And the Portanto, work of the Lord is queridos not irmãos, going to são, prosper in our essas hands. são So, as palavras dear de brothers, coração. Eu estou these are the words suplicando, estamos no that come from my melhor heart. momento da vida da I igreja. beseech you. Não We are in vamos the best moment of the church life. desperdiçar tudo que o Senhor nos deu, as Let us not ferramentas que o Senhor waste nos deu, são everything as that the Lord melhores gave que us. nós The temos, tools that the Lord são gave us sobrenaturais, are the fazem best obras ones we have. sobrenaturalmente. E They're nós temos supernatural. tudo na mão. Não é hora de relaxar. And Não we é have hora de everything in our hands. acomodarmos. It's not É time hora, to irmãos, rest, de trabalharmos to be mais. Tá? Eu accommodated. temo que nós estamos It's em time for us dezembro, to logo work vem more. dezembro,
E dezembro, geralmente, November, still a férias December, and December coletivas, os irmãos param um pouco, tal. generally Eu temo que nós vamos cair. there are Não vamos holidays, the cair brothers stop a bit. vamos sempre Like avançar, here we né? Vamos should fazer como drop. Michael Let's Jordan, not drop. né? Let's keep on Vamos advancing. Let's do like esquecer de Michael Jordan. férias, vamos fazer, né? Let's Fazer um forget about treinamento especial, holidays. Let's vamos fazer uma força-tarefa, sabe? do a special Força-tarefa também training. ajuda muito. Vamos fazer Let's força-tarefa com do. o TCI, com os comportores, sabe? E não vamos deixar Let's esfriar, go to não. TCS, Porque the depois, co-porter. em janeiro, para levantar de novo, irmão, Let's not allow it to vai get ser com cold muito esforço. Então, because vamos, irmão, nós temos pouco tempo, if we have vamos to trabalhar lift e up again vamos in January, erguer it's going nossos to take a lot olhos, of effort. vamos nos So we have levantar still e time. vamos Let's work. percorrer essa terra, porque o Senhor já nos Let's lift up our prometeu eyes. dar a terra Let's por stand up herança. and let's Ami, e aí? walk on the land Você that the está Lord has already pensando no Paraguai? promised to give us as inheritance. Amir, Amém, hermano are Pedro. you fishing in Paraguay? Não. Amen, brother Claro, eu Pedro. sabia que você ia descobrir que eu ia Hallelujah. pescar, né? Mas só pesquei um No, dia só um dia, of não course, tive I mais knew that you were going paciência. to figure E a out that vida I was tá going to mudando. fish, Ó but I Senhor only went one Jesus, day. estamos trabalhando, né? Then I Eu did not já, have graças ao patience Senhor, né, irmão anymore. Pedro? My life is Já changing. saí, We are eu estive working. na Argentina depois da conferência, Oh, fiquei thank the Lord, brother mais Pedro. 2 dias I no Paraguai, agora eu estou em have been to Foz do Iguaçu e Argentina vou after the começar conference. uma viagem I pelo Rio spent Grande 2 do days Sul in e Santa Paraguay, now in Foz do Catarina, né? Iguaçu, and I'm Terminando going no to Paraná start daqui a uns trip 13, to 14 Rio Grande do dias. Sul in Santa Catarina, O meu sentimento nessa ending in manhã, irmãos, Paraná primeiro, eu gostaria after 2 muito weeks. de encorajar os irmãos. Quando a gente My fala de feeling seguir this de perto, morning, é uma coisa first, I tão really wanted to importante, encourage the a brother. gente não tem ideia. Por exemplo, When you speak about eu following estou closely, acostumado, estou it's such sempre an saindo important thing. junto, We have irmão no Pedro. idea, for instance. Mas essa, por I'm exemplo, used to, I'm always experiência coming do together, brother Paraguai e da Pedro, but Argentina foi this excepcional. Por experience quê? of Paraguay and Porque Argentina was nós já sabemos disso, mas exceptional o Senhor because está nos fazendo lembrar. you Quando already tem a know presença do what apóstolo the e Lord is quando tem a reminding us. presença do falar When de you have the Deus presence of na the hora, apostle and have the presence isso of the muda tudo, irmãos. A speaking of primeira, God right there, sentada de it comunhão changed no everything, Paraguai brother. The first resolveu a parada time we came to have de fellowship in anos, Paraguay, entendeu? Eu tive que me arrepender imediatamente, it porque has nós solved an sempre issue preocupados of na many years. I expansão had em to tantos repent right países, there né? because we were always E os concerned about the comportores expansion in paraguaios, so many argentinos countries sendo enviados por todos os lados, and the Paraguayan e co-porters nós being descuidamos da sent casa, everywhere. descuidamos. Então, quer dizer, And they eu did not posso take fazer care of a the house. obra cooperar em toda a terra, mas a minha casa precisa So estar bem, o I meu can make cerrado the precisa work estar of the bem, Lord to a região de onde eu sou advance all precisa over estar the earth, bem. but my house, my Então, DPC needs louvado to be seja o well. Senhor, né? The place E where I'm olha from só, needs to né, be irmão well. Pedro, So thank the Lord. nesses 2 dias e meio de comunhão, In these 2 days, foram 2.5 levantados days of fellowship, 166 ceapistas. Isso, irmãos, é inédito para nós, né? 166 Nunca nós tivemos GPCs essa experiência. have Mesmo no been Polo raised. Sul, que sempre teve This is muitos ceapistas, nós unforeseen. não tínhamos tido essa experiência. Even in Então, a Cone Sul, that you presença have do Senhor, many por GPCs, we meio do did not have apóstolo, this por meio experience da before. palavra. E eu estou So muito the presence feliz, of the irmãos, Lord porque through the eu apostles, sei through que the nessa conferência em word, I'm Manaus vai very happy, levantar os brother. 80. Não pode ser Because I know outro that this dia. point Tem in que ser now is agora. going to raise Né? Nós the não podemos 80s, jogar not isso para later, it's janeiro, now. não. Né? O Senhor vai abençoar. You Né? cannot O throw this Senhor to está aí com os January. irmãos Oh, the falando. Lord is going to bless. Eu já The ouvi Lord is também there with todos the os brothers áudios das speaking. comunhões aí de Manaus. I already Maravilhoso, heard cada all vez the mais mostrando audio para from the nós a fellowships importância in da nossa Manaus. Wonderful. responsabilidade. Eu queria só pontuar esse assunto de ouvir a palavra, porque o Senhor está nos dando graça de servir, Showing us está the chamando os importance of valentes de Davi, responsibility. And I mas o wanted to caminho speak about the ainda, importance irmãos, of nós listening to the word. So precisamos the Lord is meditar giving na us grace to palavra, serve the nós mighty man of precisamos David, but ouvir, né? wait, Aqui we o need to Pedro work falou, né? in the Ouvir word. com atenção, com diligência, com We need to sabedoria para ganhar listen a luz e executar a attentively, with palavra. diligence, with Exatamente isso. wisdom Mas como to fazer receive isso? light and Eu to gosto carry out tanto, the não sei se é word. por causa da minha That's it, but dificuldade de how? entender as coisas. Irmãos, não tem outro jeito, vai ter que I don't ouvir. know Nós if já it is ouvimos as because I mensagens do have Paraguai e da difficulty Argentina nas understanding comunhões, that já ouvimos, sei we lá, have to 15 vezes, listen 20 to it many vezes, times, entendeu? E cada vez que você ouve, você fala, puxa, eu não 15, tinha 20 visto times, isso. I don't know. Então, Every irmãos, time you nós listen, you say, precisamos oh, I haven't urgentemente seen this. ouvir com atenção. O So, Senhor vai brothers, nos we need to abençoar, o Senhor vai listen levantar em attentively. cada The SEAP Lord is going muitos to bless SEAPistas, us. mas He nós is precisamos going dar to atenção. raise in each Não dá para DPC ouvir a many palavra DPC here. de qualquer But you maneira need em to give casa, porque attention.
alone. We Esse é um cannot grande listen to risco. the word Nós in precisamos ouvir any com way atenção, at home. God, this is a anotando great essa risk. palavra, We need to listen fazendo attentively, transcrição, depois ouvir de taking note novo of antes de His word. dormir, Do ouvir it de to a novo quando Christian, then acordar. listen Nós temos again que before fazer a sleeping. imersão, fazer Listen as leis de again guerra. when Isso, we irmãos, é wake a up. nossa That salvação. we need É to do isso que nos immerse vai fazer warfare. trabalhar de maneira adequada. Porque o irmão Pedro está nos ajudando, ajudando os valentes de Davi,
né, que o Senhor já tem These are dado muita salvations which experiência can help no us to mundo, work mas essa properly. experiência no mundo, ela precisa, The o mighty man combustível of precisa ser a David had a lot palavra, of experience, precisa ser but a the revelação, a fuel luz needs que to be Deus the está nos word, dando needs em to be the cada momento. Então, revelation irmãos, é maravilhoso demais. that God is Realmente, giving us nós every temos time. So it's expectativa, né, wonderful. de que We have aí em Manaus o expectancy Senhor possa that realmente there in sustentar, Manaus, levantar muitos irmãos para fazer SEAP. A obra, toda a the obra, Lord né, is still lift internacional up many precisa de brothers to comportores. UGPC. Em cada região também The precisa. international work E needs ponto mais, Colporter. irmãos, In each que region, o we irmão also Pedro está need. falando, é verdade. Cachorro de And muito other dono morre points, de what the fome. other is saying Quem is é o true. responsável em cada igreja pela Dog that câmara has de many energização? owners dies of Quem hunger. é o responsável em cada Who is the igreja responsible in pela each church casa de for the adolescentes? energization Quem chamber, é o responsável em for cada the house of igreja teens? para ajudar os irmãos a The levantar novos responsible CEAPistas? Quem é o to responsável help em the cada brothers to micro-região? Quem raise é o responsável UGPCers. na obra? The Precisa disso. Se não responsible in each tem micro-region in the alguém work. incumbido We com need this. essa diligência, com essa If you responsabilidade, don't as have coisas não someone with funcionam. this diligence, Né? O irmão with Pedro this falou, por exemplo, responsibility, things don't work. sobre nós vamos ajudar o For Paraguai e a instance, Brother Argentina, e Pedro eu não spoke tive about coragem de voltar para casa. we need to help Nós estamos Paraguay and aqui, já tem Argentina. 2, 3 I equipes escaladas de could not go comportores home. para ir We lá are here. ajudar os There are two TCIs a teams, novamente co-porters, movimentar as Tommy, igrejas, helping the porque foi dali TCF. que surgiram muitos CEAPistas e comportores. Então, irmãos, nós temos que ser fiel à palavra do Senhor, nós precisamos ouvir Many of our o que o Senhor co-porters está come nos from there. falando, né? We have to E be isso faithful to the word vale, of the Lord. como o irmão Pedro falou, vale Listen para to the todas Lord as speaking to regiões, us. todos os And this SEAPs, né? counts Louvado seja o Senhor, for né? E all ainda the tem regions, tempo, just nesse as fim de Brother ano, Pedro said. ainda Church. depois de Manaus, tem Praise a the Lord. There's still conferência lá time. no Rio de In Janeiro, the end of the né? year, E ainda, se não dá para after acompanhar no Rio de Manaus, we had a Janeiro, conference in Rio de dá para ir Janeiro. para Castanhal, para a região 2. And if we Vamos can't go there, acompanhar, we can irmãos, go to vamos Castanhal, estar Region 2. juntos, né? Let's follow, Quem não brothers. pode Let's be acompanhar, together. não dá para assistir And futebol those no who can celular follow, e a mensagem ali na televisão. Isso aí, irmãos, não funciona. you A should not be palavra watching não trabalha em football nós se and the não message at ouvirmos the com same diligência. time. Que o Senhor realmente nos The abençoe. word does not Nós work vamos in trazer us o if Senhor we de don't volta. listen E aí, André, diligently. tá May the acordado, Lord bless rapaz? us. Você We're tá going to no bring the Lord Japão, back. né? Deus me livre. André, are you Eita, awake? You're in Japan, right? Aqui What é time is it there? 11h20 da noite. Ó Senhor Jesus. Here's Mas 11:20 p.m. o que ganhei bastante é que o Pedro falou do But what I'm really versículo enjoying, Brother Pedro 19, shared 19:4 é ouvir atentamente in Exodus a voz 19:4 do Senhor, is to a listen palavra do attentively Senhor. Eu acho to que the a voice of palavra the do Lord, the Senhor word é of the Lord. fonte de tudo, é início de I think that the tudo. word of the Lord Não é aquela palavra is the falada source of everything, the no mês beginning of passado, everything. It's not that mas o que o word Senhor está falando hoje, spoken last que month, está falando agora. but it's what the Lord is Precisamos seguir speaking de perto. today, but He's speaking now. Ele falou uma We palavra need to para follow o closely. valente de Davi. Valente de He Davi said a word to the tem mighty man muita of David, experiência no mighty mundo man of David. corporativo, They have mas a lot para of servir o experience in the Senhor tem que cooperative passar pela world. morte e But ressurreição to serve the e Lord, ouvir, né, you need to go through death atentamente and essa palavra do resurrection and Senhor. listen Não usar sua attentively to this word própria of the ideia, sua própria experiência, Lord. mas precisa então que o Senhor, através de ouvir a palavra do Senhor, a voz viva do Senhor, But to a listen to the word sabedoria, of the Lord, the living voice of the tirar Lord, como the wisdom, aplicar essas palavras na apply condução, this word, né, dessas todas as faixas etárias que o Senhor está levantando the leading of maravilhosamente all the no nosso meio, ages that the Lord desde is adolescentes, raising wonderfully jovens, among us, né, from the teenagers, agora também intendentes women, e os valentes de now Davi, senior né? stewards, Então nós precisamos muito and desses mighty men of David. valentes de Davi, né, para So we really gerir need this a mighty man of igreja, David para mandar para frente com sabedoria, ó to Senhor Jesus, manage para the que church em and take it todo forward lugar, with eu acho que igual wisdom. a What for? situação de Paraguai, Argentina, Amazonas, Everywhere, just like in é Paraguay and a Argentina, falta Amazonas, de seapistas, né? Porque são futuros we need missionários, GPC futuros because these are the future comportores missionaries, e the future comportores nosso co-porters. carro-chefe para levar adiante And a obra do Senhor. co-porters Que o Senhor are abençoe-nos a todos, dá o nosso novo what we início. need to Estão vivendo do the work of the Lord. May the Lord bless us. momento da vida da igreja. Vamos usar We are todas living as the best ferramentas moments of the que church nós life. temos. Let's use all the Senhor Jesus. tools Amém. that we have. Lord G, amen. Amém. Usando todas essas ferramentas, nós vemos que esses 80
pistas, eles estão nas nossas mãos. And using all these tools, we see these 8 temos que DPCs in our hand. Quanto mais a bordo, mais And we need to approach. vir para o SIAP. The more I approach, the more I have a possibility to bring a DPCer. Lord Jesus, amen, brother. Thank you, brother. Thank you, Lord, for this live stream broadcast, for the word, for the encouragement. We heard your longing that's in your heart. You gave it away. Comfort you. Now we need to lift up our eyes, practice His word. Lord, bless Paraguay, Argentina, bless Manaus, bless all the earth. We want to advance based in this word. Jesus is Lord. Amen.